Fala galera, estamos agora em mais um episódio do Papo Nostalgia, dentro do canal Nostalgia Belém, ao meu lado, fiel escudeiro, Apoena Augusto, grande Apoena. Quarto episódio, hein? Quarto episódio. O negócio tá durando, né? Exatamente, a gente ainda tá engatinhando aí, mas, pô, quarto episódio a gente já pode comemorar, não pode? Pode, cara, inclusive tem até aqui uma cervejinha, mas deixa quieto. E só figura, hein? Só figura. Rapaz, pra falar em figura, hoje, vamos botar numa figura, o cara... é humorista, ele é ator, ele é empresário, ele é bilheteiro, bailarino, é assessor, muita gente. Assessor para assuntos aleatórios, modelo, cuidador de cães. Bicho. Tudo isso. Consultor de bom humor. Olha a voz do cara. Consultor de bom humor, locutor, agora projeto de radialista, stand-upper. Rapaz, mano. É muita coisa nesse currículo. E aí, doutor? Serginho Cunha? Seja bem-vindo, Serginho Cunha, que rufe os tambores. Cara, minha paixão sempre foi o rádio. O podcast hoje chama podcast, né? Tá chique, é chique. O nome ficou bonito, né? Tudo é em inglês agora. Eu não sei o que é pod nem cast, pra te falar. Eu vou até procurar no Google, agora me toquei que eu não sei o que é podcast. Então, eu sou apaixonado por isso aqui. E vocês sabem que vocês dois estão dentro do meu coração. Então, eu estou muito feliz obrigado. aqui, muito feliz. Obrigado por aceitar o convite, Serginho. É um prazer enorme estar aqui com você. Na verdade, eu acho que para mim tem uma conotação especial, porque eu fui convidado tantas vezes para conversar contigo, né? Sim. Nas tuas lives e tal. Eu acho que agora é a hora da forra, né? Exatamente. Isso também, né, cara? Já me convidou também. Lembro da época do Clube da Piada e tudo mais, e você está aqui como nosso entrevistado é bem interessante, muito legal. E a gente já começa para cima, que é assim... pesquisei tua vida, né? Uhum. Acho que tu é um grande ator. Rapaz. Olha aí. E aí, eu fiz uma pesquisa, né? Nostalgia Belém tem que fazer pesquisa, certo? Fui eu que mandei ele falar isso. Ninguém precisa saber. O cara derruba logo. A gente tenta levantar a bola, o cara derruba o negócio. Mas eu queria saber o seguinte de ti. Sim. Como é que chegou na parte de ser o humorista? Como é que surgiu isso pra ti? Tudo começou, então, com o trabalho de ator. E aí, de repente, cara, do ator virou humorista, é isso? Como foi que virou essa chave aí, né, pra virar humorista? Papai me levava na casa dos amigos, na época do Ivo Amaral, do Maia, da Belém, as pessoas não sabem, isso é uma coisa que o Nostalgia podia fazer um programa para relembrar. A Belém teve uma das TVs mais potentes em termos de produção do Brasil. Marajoara? A Marajoara, né? Sim, com certeza. Depois Marajoara era onde tinha TV Cidade, não é verdade? Era. Tá. Depois foi a Guajará. E não Zé Monché, ficava no Zé Monché. Mas lá no início, ali era o maior estúdio norte-nordeste, centro-oeste do Brasil, era lá. Tinha novela aqui, entendeu? E aí, papai me levava na casa dos amigos para imitar o Ivo Amaral, imitar esse pessoal. Ele sabe disso? Não sei, ele sabe. Eu contei uma vez para ele, não sei se ele lembra. Como é a imitação do Ivo Amaral? Eu fiquei curioso com isso, cara. Não, eu tenho que marcar o Ivo depois, né? Mas eu não faço ideia porque eu tinha 4 anos, cara. 3 anos. 4 anos? Era, papai me levava 4 anos, 5 anos, sabe? E tu já imitava? Já tinha Era, papai me levava. Aí depois, eu comecei a fazer teatro em escola e tal. Com 7 anos, 6 anos, eu vi uma peça... Pluft o Fantasminha, né, da Maria Clara Machado, e no final, que era no Teatro da Paz, porque estou arrepiado, os colégios eram levados, tinha aquela coisa de levar os colégios para assistir peças no Teatro da Paz e tal, bons tempos. E aí no final, o Pluft veio falar comigo, cara, me chamou pelo nome, sabe? E eu fiquei, imagina, né, uma criança de 5, 6, 7 anos... Conversando com o fantasma. Com um fantasma, aí o fantasma fala teu nome, sabe? E não falou o nome de ninguém, ele veio, falou comigo, me abraçou. Cara, aquilo foi... Hoje eu tinha tirado 500 mil selfies, feito 20 vídeos, né? Histórias e tudo. E aí, depois de muito tempo, eu descobri que o Pluft era o Eloy Iglesias. Olha, sério? O Eloy Iglesias é ator. Sim. Aí falaram pra ele que ele cantava, ele acreditou, tá cantando até hoje. Mas confiou no teu... não, falaram pra ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí, com, 11 anos, eu fiz 10, 11 anos, 12, eu fiz a minha primeira peça, já de verdade, Romeu e Julieta, eu era o Romeu, né? E quem era o diretor? Eloy Iglesias. Ele tá na tua vida, né? Eloy Iglesias. Aí foi teatro, escola e tal. Com 16 anos, eu tive a necessidade de reunir a minha família, porque eles tinham decidido que eu ia ser advogado e depois ia fazer o curso de diplomacia, eu ia ser diplomata. Entendeu? E eu fui dizer para eles que não era nada daquilo ia acontecer, porque eu queria ser ator.
Então foi um... Casa caiu. Foi um Deus nos acuda, porque eles achavam que aquilo era um hobby para mim, eles achavam bonitinho. Eles tiraram tudo que eles puderam tirar de mim para quebrar minha perna e eles não sabiam que pedra para mim é trampolim. Sempre foi. Eu fui trabalhar, com 16 anos comecei a trabalhar. A minha primeira peça também, que eu falo como marco zero mesmo, que eu decidi, foi No Tempo que as Coisas São, quando começou também o Miguel Santabrista. A direção tinha a Zélia Amador, tinha a Ana, o Cláudio Gondim, o Walter Bandeira, sabe? Era um... Cláudio Gondim, caramba, era altíssimo nível o negócio. Então, daí eu não parei mais. Por incrível que pareça, eu sofri muito preconceito porque eu era hétero. Juro por Deus. Tu não é mais? Mudou de ideia agora? Cara, com 57 anos a gente deixa a vida me levar. Não, eu ainda sou, entendeu? Mas a gente nunca pode, né? Enfim, afirmar essas coisas. Então, eu comecei a produzir aquilo que tinha na minha cabeça, que era humor, e eu não sabia que era humor. Então eu chamava de teatro infantil. Eu tenho uma peça que eu duvido que uma peça no Brasil ou no Norte tenha tido mais público do que Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Roqueiro, que era a história de um lobo que gostava de rock, o caçador gostava de brega. Então o caçador tinha aprendido o lobo na floresta para ele não cantar rock na floresta. Você está falando de que ano isso aí? Cara, década de 80? Década de 80. E o lobo, ele foge do museu, que está preso, né, para a floresta, para fazer uma festa, um show de rock, fazer um festival de rock. E o caçador começa a perseguir o lobo por causa disso. A Chapeuzinho é a garota que tá se descobrindo, né? A mãe e o caçador têm um romance que nunca rola, aquela história. A avó, que nem a da Praça da Alegria, é isso que chama? Ela entende Praça tudo. Nossa. Praça é Nossa. Ela entende tudo errado. Ela é surda. Ela entende tudo errado. Então era humor puro, sabe? Besterol, que hoje os melhores... Não estou comparando os melhores do mundo, estou só falando o estilo, né? Sim. E, cara, os teatros entupiam. E naquela época, a TV Liberal, ela tinha uma parada que era aparecer a 23 segundos, 24, 25 segundos. Uma coluna cultural que divulgava os espetáculos, não, mas tinha né? propaganda, tinha 23 segundos da peça, do espetáculo, do show, e os 5, 7 segundos finais aparecia patrocínio Avistão, sabe? Então tinha essa chance. E depois a Globo acabou com isso. E aí eu tinha propaganda na TV, porque eu sempre conseguia os patrocínios. Então, cara, a vida era uma beleza. Aí eu fui fazer curso, fui estudar em São Paulo, fiz faculdade lá em São Paulo, não concluí, fiz no Rio. E o Costinha, lá no Rio, conheci... Um tal de Costinha? Conheci o Costinha. Engraçado que a minha mãe não suporta. A mamãe já partiu, né, do plano. A mamãe não suportava piada. A mamãe não suportava. Ela tinha nojo do Costinha, saca? Assim, daquele... que ele fazia aquelas caretas... bichinha, né? Piada da bichinha. A mamãe, uma vez, o Teatro da Paz lotado, velho, eu arrebentando, todo mundo rindo, sabe? E aí a mamãe séria da plateia. A única. Séria. Pô, mas a principal, né? Numa situação como essa, prato cheio pra tirar uma graça com ela. Lógico, né? Eu disse assim, a senhora não tá gostando do show? Aí ela, muito puta, né? Calada, isso daí é minha mãe, ela não gosta. Aí a plateia veio abaixo e tal, todo mundo. Enfim. E aí o Costinha dizia assim, você tem que montar um show que você conta piada, porque era um grupo da praia, sabe? Eu sempre gostei de um sambinha. O Costinha era um cara muito tímido, eu sou tímido também. A gente tem uma capa, o Costinha era tímido pra caramba. E ele dizia assim, você tem que montar e tal. E um dia eu resolvi montar, porque eu estava cansado de lidar com muita gente. Porque eu fazia teatro, TV e tal, e você lida com muita gente, sabe? Você tem que esperar, às vezes as pessoas não vão, você se estressa. Eu montei um show de humor e vim para Belém. Eu vim para Belém para estrear aqui. Eu estreiei, sabe onde? Lá no Teatro do Museu. O Museu Goethe. Caramba, tem um teatro muito legal. Ali, tem lugares e tal. E que eles não gostam que chamem de teatro, é auditório, né? Porque eles não querem transformar, nunca quiseram transformar aquilo no teatro. E, cara, tava lotado com os amigos e tal, todo mundo, aquela repercussão, o cara vai fazer um show de humor, né? Nunca tinha imaginado. Sim. Aí, quando a luz... o esquema era o seguinte, a luz apagava, né? Tocava uma música, a luz apagava, eu entrava, quando a luz acendia, eu já estava na frente do microfone, saca? Então, quando a luz apagou, que eu entrei, que a luz acendeu,
Eu pensei sem cenário nem nada, era para contar piada. Assim, era contar piada. Eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje. Os caras lá no Rio me chamavam de humorista pop antes do stand-up, porque eles diziam que eu era a renovação, mais uma vez, sem me comparar, eu era a renovação do Jô Soares, do Ari Toledo e tal, nessa relação de contar piadas. Então eu conto, você sabe que eu conto piadas, mas eu não sou o cara que fica, eu vou contar essa, eu vou contar... Eu faço das piadas histórias, então vira um stand-up, que as pessoas chamam de stand-up, mas são piadas misturadas com histórias, misturadas com textos meus, misturadas com música. Sim. Enfim, cara, quando acendeu a luz, a Poena, eu olhava assim para a plateia, eu não sei que cara eu fiz, sabe? Bateu um pânico, porque pela primeira vez eu pensei assim, e se esses caras não rirem de mim? O que eu vou fazer? Você quase travou? Travei. Eu não sei se eu travei por 5 segundos, por 30 segundos, sabe? Porque eu fiquei, e se não rirem? E se não rirem, o que eu faço? Eu fiquei já planejando alguma coisa que eu pudesse fazer, se não rissem. E, cara, eu não sei a cara, eu devo ter feito uma cara apavorada, que eles devem ter pensado que era, né, que estava no show. Fazia parte do show, né? Fazia parte do show, né? E começaram a rir. E eu falei assim, cara... Aí, né? Aí eu falei assim... Ganhei a plateia. Não, mas eu não entendi. Eu nem escutei a risada, sabe? Nossa. Direito. Aí eu falei assim, olha, eu vou contar umas histórias aqui, umas piadas. Se vocês não rirem, eu vou mandar todo mundo tomar no pi e vou-me embora. Aí riram mais. Aí pronto, estava na mão. Aí eu me acostumei, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro com isso, porque era só eu, né? Eu nunca dei sorte. Eu já tive duas produtoras e um produtor, mas em geral nunca dei sorte com produtor. Eu tive que acabar me produzindo, como a maioria dos artistas. Daí não parei mais, mano. Virei especialista em shows de eventos, né? Hoje eu tenho uma nova profissão também, que é o consultor de bom humor, que é o cara que entra na empresa para mudar o humor dos funcionários, porque as pessoas não sabem, mas tem uma ciência que estuda o riso. Chama gelotologia. Você pode ir lá no meu site. O meu site é www.google.com.br. É sócio desse site que ninguém conhece, né? Ninguém sabe. Aí você coloca gelo... É que eu sou um cara despojado. Eu ando assim, sim, claro. Mas eu tenho muito dinheiro. Gelotologia, ou gelotologia em inglês, porque quase todos os artigos são em inglês ou alemão. Ciência, tem grupo em Harvard e tal, que prova os benefícios físicos que o riso tem. Essa ciência foi feita para que pudessem descobrir quais benefícios físicos, se o riso pode ser usado como terapia, sabe? E aí a gente pode falar mais sobre isso, que eu já estou falando aqui há meia hora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Viver de humor tem graça? Cara, profunda essa pergunta. Olha só. Foi de propósito. Rapaz, eu vim pensando nisso dias. Eu não... Eu vou matar ele nessa. A gente tem dois aspectos aí, né? Uma é a questão pessoal, né, de viver de humor, e a outra a questão financeira. Como no futebol, a gente vê o futebol, e todo garoto quer ser jogador de futebol, mas ali, eu não sei qual é a porcentagem, 7%, ou 8%, ou 10%, 9% ganham mais de 5 salários mínimos. O resto ganha tudo para baixo, no Brasil. Né? Então, no humor a mesma coisa, você vê o glamour, né, dos caras, mas é só aquele pouquinho, porque sim, a maioria está vendendo o almoço para comprar a janta. Sim. Eu vendi o almoço para comprar a janta há muito tempo, ainda continuo. Agora, com essa pandemia, eu estou vendendo os dois. Até o lanche das 5, né? Até o chá das 5 está vendendo. Quando tem, né? Porque eu estou 1 ano e meio sem trabalhar. Então, o humor diferente do que as pessoas pensam, o humorista, ele em geral é mal-humorado. Vou te explicar por quê. No teu caso, né? Não, o humor trabalha com desgraça. Eu me esforço todos os dias, eu tenho meu lado mal-humorado, de reclamar de tudo. O humor trabalha com desgraça. Ele vai logo no lugar onde as coisas não estão direitas, entendeu? Sabe? Porque ele precisa desse material para fazer graça. O humor vem da desgraça. Às vezes da nossa própria, da desgraça alheia. Exatamente, mas alguém tem que se fuder para se rir, sabe? Tem que ter uma situação dramática. O humor é o drama da vida real, né? Com um batom. Então a gente ri, é uma catarse, né? A gente rir das nossas próprias desgraças. Se aqui foi um programa bacana e tal, então foi um programa bacana, não foi... Para rir tem que acontecer coisas, enfim, diferentes. Então,
eu fico lutando comigo o tempo todo para olhar as coisas boas primeiro e não as ruins, entendeu? Para dividir o Sérgio do Serginho, sabe? Para não andar com a capa, porque boa parte de nós anda com uma capa, né? Anda com uma persona. E eu não sou o Serginho, eu não sou o cara que está lá no palco. Ele é muito parecido comigo, mas eu não sou esse cara. Eu sou o Sérgio, é um outro cara. O Serginho normal, ele é sério? Isso deve ser uma loucura, né? Porque é justamente esse tipo de abordagem na rua, por exemplo, o cara vai achar que o cara é o tempo todo desse jeito, faz piada, brinca, não sei o quê. Mas assim, o Serginho normal lá na tua casa, não. Ele é muito sério? Não, eu nunca fui muito sério. Eu nunca fui de levar muito a sério tudo, sabe? Eu dei sorte nesse sentido. Por exemplo, vocês sabem, a gente provavelmente vai falar disso, eu tive 2 AVCs isquêmicos. Sim. E eu ri o tempo todo. Cara, eu passei 2, 3 dias caindo em casa, levei assim uns tombos que se fosse filmado, tu não ia dizer que eu tô aqui em pé, sabe? Eu ria puto no chão. Porque, experimenta, eu vou falar para vocês em casa, façam uma experiência. Não caiam, né? Finge que cai, né? Fique sentado, não se joga no chão. Finge que cai e não mexe uma perna e o pé. Não mexe. Experimenta levantar. Moleque. Vai muito... se arrastar igual uma cobra. Velho. Aí tu levanta e cai, às vezes, sabe? E o Pepe, meu cachorro, vocês sabem, eu tenho um casal, o Azar e o Pepe. O Pepe tem uma língua desse tamanho, assim, grandona, sabe? Aí ele se aproveitava, lambia a minha cara, eu todo fudido no chão e lambendo a minha cara. Sai daqui, filha da... E depois eu ria, muito chateado, ria disso, porque, sabe o que acontece? Quando a gente... sim, só para acrescentar o que o Apoena disse. Isso é um problema sério de todos os artistas, ou de todos... É problema do médico. O médico, as pessoas querem uma receita, né? Doutor, o cara tá na vida dele. Tudo bem, ele é médico, eu tô só falando. É um problema... O cara tá no almoço de família... Não, marketing... Uma dor bem... marketing. Tá 24 horas. Não, marketing. Eu imagino que onde tu vais, tem sempre alguém que tem uma empresa que é uma dica de marketing. Claro, sempre de graça. Então, o grande bordão pro humorista é me conta a última. Porra, que última, velho. Não, aquela pergunta, né? Conta uma piada boa aí. Conta uma piada. Não, conta uma piada pra ver se tu é bom mesmo. Aí dá vontade de dar um soco na cara do cara. Olha, eu perguntava isso pro meu pai, dizia assim, qual é a boa? Ele dizia assim, olha, leia amanhã. No jornal. Se o cara que fizesse contigo, vai ao meu show. Não quer ver piada? É isso mesmo, cara. É irritante. Mas, assim, não dá pra você tratar mal as pessoas, porque você trabalhou pra isso. Né? Claro que tem gente que porra, abusa, né? Abusa demais. Que abusa e não tem noção. Mas você trabalhou para isso. Como assim você vai tratar mal as pessoas? Sabe? Você fala às vezes, não tô num bom dia, ou então dá essas desculpas, essas brincadeiras. Vai no meu show. Ou fala a aqui piada. ingresso, 20 contos. Não, é isso mesmo. Essa é uma boa ideia. Eu fiz isso uma época. Eu tava com show. Eu tava fazendo show toda sexta, não me lembro. Não era ainda o Clube da Piada, era em algum lugar, era no aquele bar que tinha lá na Duque, Ventura, né? Então ali tinha um salão e eu fazia eu não me lembro se era sexta ou sábado, eu não sei porquê, mas enchia, né? Eu andava com o ingresso na mão. Aí quando alguém me pedia, exatamente isso, me pedia uma piada... Eu puxava o ingresso. Eu puxava o ingresso, olha, eu vou fazer um show. Não, eu dizia, olha, eu vou contar várias. Inclusive, vou fazer um show. 1 hora rindo. Mas olha, a Nayana mandou, tu falaste o negócio do AVC, a Nayana mandou uma pergunta dizendo o seguinte. Nayana é sua, para quem não sabe. Digníssimo. Minha namorada. É sua dona. Patroa. É a patroa. Patroa é horrível. Patroa antissexual. É broxante, né? Se eu sou mulher. Minha patroa, se eu sou mulher, essa daqui é minha patroa. Acabou o relacionamento. Aí de noite o cara quer transar, se eu não transo com funcionário. Não dá pra misturar trabalho. Não, porra nenhuma. Para de me chamar de patroa que eu te dou. E ela queria saber exatamente o seguinte.
se depois do que tu tiveste, foram 2 AVCs, né, esquema que tu tiveste, estás fazendo fisioterapia, se tu pensaste em algum momento de levar o teu show para dentro do hospital para quem está em processo de sofrimento, de tratamento, enfim. Se isso já, a gente sabe que já existem alguns projetos nesse sentido, doutores do humor, se eu não me engano, fazem isso e tal, mas isso passou pela tua cabeça em algum momento? Primeiro, eu vou falar de doutores, tem doutores do humor, doutores do riso. Eu quero dizer a vocês que vão aos hospitais fazer isso, calma, estudem, tem um estudo. Porque a pessoa que está ali no hospital, ela está muito sensível. Então, eu tenho visto muita gente que não é capacitada, não se capacitou para fazer. Então, às vezes, por exemplo, tem gente que tem pavor de palhaço. O cara tá lá fudido numa cama, aparece um palhaço, ele pensa que vai morrer. Até tem boa intenção, né? O cara acha que é o palhaço do filme, não é intenção, é porque de intenção, como é que é? O mundo tá cheio, tá cheio de boa intenção. Você tem que estar preparado para isso, né? Porque realmente funciona. Nós vamos falar disso, eu acho, o riso, né? Como falei, tem a ciência que estuda. Qual foi mesmo a pergunta que tu me fizeste? Se passou pela tua cabeça, eu já faço isso, Apoina. Eu já faço isso tem muito tempo. Eu faço muitos shows. É que a gente não fica falando, mas eu faço muitos shows beneficentes. Faço para animais, né, para pets, principalmente. Fazia, né? Eu tô falando para pet, para pet, que eu quero dizer assim. Cachorro ri? Não. A minha ri. A Zara tem uma foto dela rindo. Né? Tu entende? Para grupo de pets, né? Que apoiam, enfim, que ajudam, que acolhem esses animais. E faço, às vezes, por exemplo, a primeira vez que eu entrei num hospital, não vou falar o nome do hospital aqui, mas é muito conhecido, o pessoal fazendo hemodiálise para rins, né? Para rins. Mano, é chocante aquilo, porque a gente não vive essa realidade. A pessoa vai lá 2, 3, 4 vezes por semana, sei lá. Tem gente que não tem mais veia, não tem mais onde furar, sabe? Aí fica já com uma veia aberta aqui no pescoço, sei lá. Aquilo é muito chocante. É uma vida muito fumada daquele pessoal, muito estressado. E eu fui fazer um show, sabe? E aí eu falei, o que eu vou fazer aqui, cara? Como é que eu vou fazer um show? Então eu fiz animação, eu faço animação. Eu vou, converso com um, brinco com o outro, sabe? Conto uma história, escuto a história da pessoa. Porque a pessoa quer contar história, cara. Tu já viu doente? Na verdade, eles querem ser ouvidos, né? Não, doente quer contar história. Né? Doente quer contar a sua história. E se for mais velho, aí que ele quer contar a história mesmo. Então, eu brinquei. Eu me lembro que Eita, dá um nó. Eu tinha um cara que estava fazendo, sabe? O cara o cara novo fazendo hemodiálise e tal, e achava que ele ia morrer. E ele dizia para mim, eu sei que eu vou morrer e tal. E aí, ele lá de Bragança, ele vinha fazer aqui em Belém, sabe? E aí, quando ele veio, ele trouxe uma farofa com coco dentro. Não tem farofa com coco? Caramba. Enfim, é isso, cara. Eu faço. É porque eu sou assim, meu chorão. Mas pode ficar à vontade, meu irmão, é chocante, é lindo, sabe? Você poder se juntar com as pessoas e você sentir que você está ajudando. Mas tu acha que é o momento de retomar isso depois que tu tiveres melhor? Não, sim, com certeza, mais ainda agora, é isso que eu quero te dizer. Eu agora, pela primeira vez, eu pude entender as pessoas que não têm mobilidade. Mano, a gente só entende. Você passou pela pele por algum momento. E olha, eu sabia que eu ia ficar bom como eu estou ficando, sabe? Pelo menos eu sempre acreditei nisso, porque os médicos sempre falaram isso, que era passageiro. Então, não posso estar passando a mão no olho, velho. Olha, passa com álcool, que agora, é bom. Eu faço isso às vezes, sabia? Eu passo o álcool para passar. Pelo amor de Deus, aí, antes de secar, eu já passei o dedo, outro dia ardeu pra cacete, velho. Arde, mano. Tem uma sugestão que é o seguinte: cauteriza, risca um fósforo. Também, né? Só ideia bacana. Então, eu vou fazer isso, já é um compromisso, eu já falei, um compromisso, eu vou fazer o maior número de shows que eu puder para essas pessoas, porque tem muita gente pobre. Por exemplo, o meu plano de saúde, eu estou há 3 anos no Rio, né? Eu estou há 5 meses em Belém, eu vim cuidar de coisas pessoais, que eu estou sem trabalhar presencialmente. E aí,
eu tô há muito tempo parado, e meu plano de saúde era do Rio, então eu fui pego de calça curta. E, meu irmão, se você depende do SUS ou do Estado, da Prefeitura, de qualquer lugar, é muito burocrático. E nesse momento agora, os hospitais estão tomados pelo coronavírus, é um momento diferente. Então eu não achei onde eu pudesse me tratar, entre aspas, gratuitamente, porque é com dinheiro do nosso imposto. E aí os amigos fizeram uma vaquinha e eu achei aquilo horrível, sabe? Me expor. Como assim fazer uma vaquinha? Mas aí eu pensei assim, porra, mas eu não tenho dinheiro para fazer cada exame R$800, R$1.000, sabe? Eu não tenho dinheiro. E daí os vovôs, os pretos velhos, à noite eu sonhei, eles me dizendo, meu filho, você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso, do seu orgulho, da sua vaidade. Isso é um aprendizado. Você não pode isso. Você está tentando se tornar despojado e você está preso no seu orgulho. Aceite o amor que as pessoas estão lhe dando. Aceite os anjos da guarda que nós estamos mandando. Sabe? Que foi muito grande, né? Tu recebeste uma rede de apoio enorme, né? Foi. De apoio, de carinho, de solidariedade. Exato. Tenho recebido. E graças a Deus, essa rede, a minha irmã também no Rio, eu consegui fazer parte dos exames já. O dinheiro já acabou. Agora eu preciso porque eu não descobri, eu estou ficando bom fisicamente, mas eu não descobri o que eu tive até agora. Então eu posso ter de novo. Eu estou de regime. Eu já sequei 5 quilos. Falo sequei porque a água, primeiro que sai líquido, né, que sai do nosso corpo. Então, 5 quilos é muita coisa. Pô, em 20 dias, velho. Sabe, eu estou num regime mesmo, levando tudo a sério e tal, fisioterapia na UNAMA, o povo da UNAMA lá, meu Deus, se vocês precisarem, vão na UNAMA, custa R$20 a fisioterapia, R$20. R$20 a avaliação, R$20 a fisioterapia. Os professores com os alunos. É fantástico. Isso é legal de dizer, né? Porque eles prestam um serviço social muito importante. Não é só na área de fisioterapia, não. Eles têm lá um pessoal de psicologia que também faz atendimento com valores muito simbólicos, né? Acessíveis. Exatamente. Para quem está precisando de tratamento psicológico, eles fazem isso lá. Eu acho que tem outros segmentos também, né? Tem o nutrição, né? Nutrição, eu estou sendo acompanhado lá pela professora Neila e o povo lá na nutrição. Nutrição é mais barato ainda, R$15. Olha que legal. Eu quase morro do coração quando me falaram o preço. Quanto é o preço da consulta? R$15. Eu quase morri. Para essa minha irmã, outro dia, a minha irmã disse outro dia assim, eu tinha que pagar umas contas e tal. A minha irmã, eu estava meio apertado com esse negócio de exame, a minha irmã disse assim, eu vou mandar R$1.000 para ti. Eu falei, ei, para com isso, doida. Ela falou, o que foi? Tu quer me matar do coração? Tem que falar devagar essas coisas, pô. Engraçado, R$1.000 é um show, né? Um show, um evento, né? E agora eu disse assim, ei, mano, para com isso, não fala assim. Quando tu for falar, vai devagar. Fala para mim, os R$1.000 subiu no telhado, né? Tu conhece essa história do telhado, a história do gato? Não. Conta aí. Isso é uma história antiga. O Ari Toledo adorava cantar. Não tem piada mal contada, tem piada fora do lugar, fora da hora. É um jeito de contar piada. Não, né? Fora da hora, porque na hora, essa é só para ilustrar que o português veio para o Brasil, ele tinha um gato, ele amava o gato, não podia trazer para o Brasil, ele veio trabalhar no Brasil aqui com um parente dele e deixou o gato lá, o Manuel, ele deixou o gato lá com o melhor amigo dele, o Joaquim, lá em Portugal, lá em Lisboa. Aí, rapaz, quando o português já estava aqui há um ano, chegou um telegrama para o português. Hoje chegaria o e-mail, né, mas não é a época do e-mail, era mais para trás a piada. Chegou um telegrama. Manuel, tua mãe morreu. Desculpa, Manuel, teu gato morreu. Teu gato morreu. Aí ele teve um infarto, quase morreu. O gato era, o grande amigo dele. Aí depois que ele ficou bom, ele mandou um telegrama lá pro Joaquim, dando uma esculhambada. O Joaquim, não faça mais isso, pô. Quando aconteceu uma coisa assim, uma desgraça, você tem que agir diferente, você tem que me preparar. Você era para ter dito assim, por exemplo, Manuel, teu gato subiu no telhado. Depois você dizia assim, Manuel, um mês depois, teu gato caiu do telhado. Um mês depois, tu me dizia, Manuel, infelizmente teu gato não resistiu e morreu. Eu estava preparado. Pô, aí passou uns 6 meses, 7 meses, sei lá, chegou um telegrama. Manuel, tua mãe subiu no telhado. Então é mais ou menos isso. É foda. Mas eu quero fazer shows para grupos que precisem, por isso que eu estou falando da grana, porque nem todo mundo, ou quase ninguém, teve a sorte que eu tenho de ser reconhecido eu não imaginei que eu fosse tão respeitado, tão acarinhado, tivesse tanta credibilidade, entendeu? Foi muito bacana a movimentação, eu estava acompanhando isso daí, foste muito abraçado pelas pessoas. E agora eu quero abraçar quem precisa, cara, eu quero que todo mundo abrace quem precisa, então eu vou
fazer shows, quando eu começar a poder, com renda para esse povo que não tem dinheiro, sabe? Que principalmente, por exemplo, tem uma quantidade de gente que sofre acidente de moto, né, velho? O povo fica entrevado, sabe? O Metropolitano tá cheio dessa turma. Não tem grana e tal. E a calçada, a Poena, a gente só descobre que nós somos egoístas quando a gente tem uma situação assim, tu sai na rua para andar. Aí tu cadeirante sofre. Tu vê, nossa, as calçadas é tudo totalmente... Não, é porque tu olha o cadeirante e tu acha aquilo bobagem. Não, bobagem, tu não sabe. Experimenta, né? Meu irmão, eu no início para andar, outro dia eu tive que ir lá no comércio, eu já estava melhor, né? Cara, que dificuldade para andar naquelas calçadas. E aí uma calçada mais alta, mais baixa, e aí a gente vê o quanto a gente é egoísta. Mas, enfim, eu quero trabalhar voltado para isso. É uma pena que a gente só pense nisso quando a gente sofre alguma coisa. Tipo assim, morreu de AIDS, a pessoa, aí a mãe, o pai vem e faz um grupo, tal. Foi sequestrado, não sei o quê, qualquer coisa. E é uma pena que eu tenha só visto isso agora, mas antes tarde... Como é? Do que nunca. Serginho? Há males que vem para bem, esse para mim. Serginho, assim, quando a gente conversa com muitos humoristas aqui na cidade, assim, off, tudo mais, até participei de um podcast do Luciano Farinha, ele fala muito bem de ti. E eu já vi do Murilo Couto. Aí dele, né? Tu chama ele de velho. Praticamente todos os comediantes de Belém, né? Luciano Farinha chama ele de velho. Fica assim, pô, não, esse velho fica andando e tal, né? Eu sou o tio dele, sim. Então, assim, eu vejo que esse movimento, essa galera do humor, te respeita pra caramba. Sim. Porque você, vamos dizer assim, você montou o Clube da Piada, deu chance pra essa galera se apresentar. Conta um pouquinho mais desse projeto que você fez. E eu sei que no futuro vai voltar porque... Eu já te conheço há muito tempo. Quantas vezes você já foi, voltou? Eu tenho assim, um umbigo preso. Né? Tenho um umbigo. A gente tem um umbigo preso aqui. Eu entendo o Nilson Chaves. Eu entendo Walter Bandeira. O Walter Bandeira, para quem não conhece, foi um dos maiores cantores e intérpretes de todos os tempos do Pará. Pelo menos desse Pará de, sei lá, moderno para cá. Não sei quantos anos para cá. De muitos anos para cá. Walter Bandeira não queria sair, teve todo tipo de proposta para sair daqui. E ele não queria sair daqui. Que ele dizia, eu sou rei. Ele tinha essa desculpa, mas ele dizia, eu sou rei. Com ele. Eu sou rei aqui, não quero ser mais um lá fora. A gente tem um umbigo preso, sabe? Eu tô lá fora, mas estou sempre aqui. E quando eu venho para cá, eu sempre tenho esse problema de voltar para onde... Voltar para o Rio, por exemplo, agora. Eu fico pensando, mas será que eu quero voltar? Então, vocês me perguntaram, eu já disse agora, eu não moro no Rio nem em Belém, eu moro no Rio e em Belém. São 3 horas e meia, é mais fácil ir para o Rio, se a pessoa tiver dinheiro, do que ir para Belém, porque dependendo tu pega um avião... do engarrafamento que tu pega ao mesmo tempo. Tu pega um avião, tu não passa nada daquilo, tu não passa o estresse da estrada, tudo, enfim. Então, eu fui casado, eu tenho 2 casamentos. No meu primeiro casamento tenho 3 filhos, né? E agora tenho 2 netos que eu não conheço, que nasceram um pouco antes da pandemia. E eu estava desmarcando os meus compromissos para ir. Eles moram em São Luís, ir a São Luís para conhecer meus netos. E aí, velho, veio a pandemia, então eu não peguei ainda meus netos fisicamente, né? No colo e tal. E eu fui casado há 18 anos, né? No meu segundo casamento. E ela morava aqui. Ela não queria morar no Rio. Ela ia para o Rio, vinha para Belém, era uma coisa assim. E eu, toda vez que vinha, eu montava um Clube da Piada. Então, eu tive uns 3 ou 4 clubes da piada. Foi na Alcino Cacela, o primeiro, que estreou com Paulo Silvino. Paulo Silvino, que virou meu irmão, um grande irmão. Eu tive na Conselheira, eu tive vários clubes da piada. Foi Barbosa. Eu alugava por 3 meses. Brasil ali. Eu alugava por 3 meses, por 6 meses o lugar. E aí, quando eu não ganhava muito dinheiro, ou eu precisava ir para o Rio, ou estava me chamando para trabalho, eu fechava e ia me embora. Quando eu montei o da Quintino, que foi acho que 2007, se eu não me engano, mais ou menos, eu estava disposto a vir para cá porque eu não aguentava mais essa distância. Ela aqui, eu lá, a gente ia, voltava e tal. Você até ganhava dinheiro, mas era um negócio que era muito cansativo, né? Muito, é cansativo emocionalmente, né? Porque a pessoa que tu amas, foi o grande amor da minha vida, sabe? A pessoa que tu amas tá lá e tal, tu estás aqui. E aí eu vim para Belém e aí comecei a buscar um lugar, porque eu esqueci de dizer, eu montei um Clube da Piada no Rio.
Olha só. Então vamos contar a história correta. Eu montei um clube da piada no Rio, lá em Copacabana, num lugarzinho que eu achei que cabia 40 ou 50 pessoas, entravam 60. Eu colocava gente no palco. Eu tenho fotos, depois eu te mostro, de gente, 2 mesas no palco, porque as pessoas não tinham mais onde entrar. O Globo tem um bonequinho que ele bate palma sentado, em pé, levantado. Mandaram lá, aí o bonequinho bateu palma, eu tenho a matéria, o bonequinho bateu palma em pé, muito sabe? Bom. E aí foi um mês. E aquilo... O bonequinho viu, né? Aquilo ficou pequeno. Aí um shopping lá da Barra, acho que é Power Shop, sei lá, não me lembro mais, o primeiro shopping da Barra me ofereceu 2 lojas. Uma loja, só que tinham se dividido em 2, eles queriam fazer uma loja de novo, me ofereceram para eu montar lá o Clube da Piada e me deram, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não me lembro. Sem cobrar aluguel? Sem cobrar. Eles queriam porque eles imaginavam que lá... Fluxo, chamado e tal. Beleza. Aí eu comecei a montar, eu tinha um dinheirinho guardado naquela época, comecei a montar e descobri que o papai estava com câncer. Caramba. E o médico disse que o papai tinha de 2 a 3 meses de vida, sabe? Caramba. O pai tinha um câncer. E teu pai estava aqui? Não, papai aqui. Tá. Aí eu parei tudo lá e vim para cá. Eu tinha um parceiro lá, não é sócio, era uma pessoa que estava de alguma maneira comigo o tempo todo. Eu deixei lá na mão dele e vim para cá. Cheguei aqui, a gente começou o tratamento do papai, e o papai durou 1 ano e 8 meses com qualidade de vida, 1 ano e 8 meses. Depois ele entrou em coma, passou 2 meses em coma e foi-se embora. Graças a Deus. No dia que ele foi embora, eu tomei uma cerveja lá no Rio. Eu tomei uma cerveja num bar. Eu fui num bar onde a gente ia lá no Rio. Eu voltei para o Rio, eu ia num bar. E aí tomei uma cerveja com ele. Ele, não sei se ele estava lá só, né? Porque o meu pai se libertou. Eu acho que vida é alegria, sabe? Chega uma hora que não é mais vida, né? É só sofrimento, não tem por que você ficar... Ainda mais com câncer, né, cara? É um negócio que a pessoa vai definhando. É um negócio horrível. Então, velho, eu voltei para Belém. Assim, aí eu quando vi que o papai ia viver muito mais tempo, eu desfiz o negócio com o shopping lá. Daqui, o meu colega lá desfez o negócio, pedi desculpa, expliquei para eles, né? Desfiz o negócio e fiquei aqui em Belém, cuidando do papai. Depois, quando o papai se foi, eu voltei para o Rio, mas já estava com o umbigo preso aqui em Belém e já estava muito acostumado ao dia a dia com a minha ex, né? É engraçado a gente falar de minha ex, né? Eu nem uso esse termo. Eu não quero falar o nome dela, porque ela tem a privacidade dela e tal. Então, enfim, com meu grande amor na época. E então eu vim a Belém e comecei a procurar um ponto. E achei do nada, eu passei lá na Quintino, era ali em frente à Santa Pizza, né? Ali perto da Tiradentes. Eu passei por lá e vi uma placa de aluga-se num lugar que era uma galeria de arte, mas era tipo as casas são grandes lá, compridas, né? Era tipo uma garagem, né? Era isso aqui que nós estamos, mas vai-se embora, né? Porque tinham 4,5 metros, acho, ou 5 de lateral, sabe? Por não sei quantos metros de fundo. Tinham 2 salões, tinha um monte de coisa. E lá era uma galeria de arte. Aí eu parei lá, o cara falou assim para mim, não, estou querendo alugar. Eu disse, quanto quer alugar? Ele disse, olha, na verdade, o cara de cima, que era uma agência de turismo, o cara de cima, ele está pagando 3 mil, aí eu estou pagando 1.500, ele paga 1.500, mas ele quer está no nome dele. Se tu pagar 1.500 ou 2.000, ele que era um valor, né, incrível. Valor baixo. Aí eu tinha esse dinheirinho, aí eu comecei a montar o Clube da Piada e eu tenho essa Esse nome é patenteado? Aí eu depois de muito tempo patenteei. Aí o Clube da Piada eu montei. Cara, eu gastei o dinheiro que eu tinha, né? Para montar o Clube da Piada, sei lá, acho que eu gastei uns 40 mil para 50 naquela época, sabe? E montei o Clube da Piada. E eu falei, bom, agora quem vai se apresentar aqui? Sou eu, né? Óbvio. Todos os dias. Tinha o Sandro Almeida, que não morava exatamente em Belém, ele viajava para lá e para cá. Tinha a Denise, a Felismunda, né? Felismunda, que estava despontando e tal. Então, mas
eles tinham a vida deles, sabe? Eu disse assim, eu tenho que descobrir talentos. Eu já pensava nisso desde o início, né? Eu tenho que descobrir talentos. E daí comecei, e aí apareceu o Murilo Couto. O Murilo foi o primeiro. Apareceu o Murilo e... Já tinha o Em Pé na Rede? Era pelo Em Pé na Rede, né? O Em Pé na Rede foi montado, foi a gente que montou lá dentro o Osmar, do né? O Osmar Campbell. Não tinha nada. O Osmar era estudante de Direito, o Vitor também. Nada a ver, né? Nada, nenhum deles, ninguém fazia humor. Entendi. Aí, vou contar essa história. O Murilo apareceu por lá, o Murilo tinha ganho um concurso na internet, e ele dizia assim, eu quero me apresentar e tal. E eu falava assim, bora fazer, porque eu fazia show uma vez por semana, às vezes 2. Aí eu fazia uma vez por semana e enchia. Aí eu paguei minhas despesas no primeiro mês, né? Aí o Murilo... Aí eu fui no show do Rafinha, o Rafinha veio em Belém, e esses caras todos me conheciam, ainda me conhecem, mas eu era a referência do humor para eles aqui no Norte. Então eles tinham respeito assim por mim, né? Eu sempre fui mais velho que todo mundo, mas tinham respeito. O Rafinha veio em Belém e me chamou para ir lá no show, para ver o show, né? Não para fazer o show. Bacana. Eu fui lá no show e tal, fui na Estação das Docas, terminou o show, ele disse assim, bora jantar? Eu falei, bora. E a gente estava ali conversando, no final encosta um cara, Davi Mansur. Tá. O Davi encostou e disse assim, no Rafinha, disse assim, pô, queria tirar uma foto, posso tirar uma foto? Pode e tal. Cara, tu sabe, eu faço direito, mas eu me vejo fazendo isso. Para mim é isso que eu tenho que fazer, sabe? Mas aqui em Belém é muito difícil, mas tem um novo lugar agora que eu acho que é Casa do Riso. Falou até errado, né? Casa do Riso, eu vou lá conversar com o dono. Então, prazer. Aí o Rafinha disse assim, olha, é Clube da Piada. O Rafinha disse para ele, e tá aqui o dono, tô te apresentando. Já então, começou bem, lá, né? O cara já começa, muito prazer. Senhor. Aí eu já mandei o Davi, vai lá comigo. Cara, na outra semana, foi o Murilo e o Davi, né? Aí eu fiz o meu show, minha parte e tal, e depois chamei. E tava o Rômulo tava lá, pai do Romínio Braga. Sim. Tá. O Rômulo é um grande amigo de muitos anos, né? O Rômulo é cantor de brega, sabia? Caramba, não. É mesmo? Vou trazer umas músicas, vou te mostrar uma música. Tem uma música que ele canta assim... e depois eu vou me lembrar, agora eu não estou me lembrando, eu bati aqui. Aí o Rômulo disse assim, rapaz, meu filho é doido para fazer isso, traz ele aqui. Mas aí, tens uma ideia? O Murilo estava tão nervoso, que ele começava a falar, tipo, eu estou falando aqui, né? Aí ele parava, não é que ele falasse outra coisa, que a gente, às vezes, o cérebro vai para um caminho, né? Se tu fala de outra coisa, o assunto, às vezes Não, ele estava falando, ele parava, aí fazia aquela cara dele e dizia assim, o que eu estava falando? Parava tudinho. Dava branco. Branco, cara, ele esquecia. Nervosismo, né? O Davi parecia uma... vara verde que chama? Vara verde, tremendo igual cara, vara verde. Aí na segunda semana, no outro final de semana, eu disse assim para eles, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês dois vão subir juntos no palco e um conta a história para o outro, não se preocupe com a plateia, para ver se o cara perdia aquilo. Então o segundo show foi um contando história para o outro, sabe? Um sentado, contando também por ali, e aí veio o Rominho, se apresentou para mim. Eu queria fazer isso, vem aqui, cara. E daí foi o Rominho. Aí, eu não sei se o Osmar e o Vitor, eu acho que eram amigos do Davi ou do Murilo, sei lá, e aí eles achavam que eles tinham uns textos bacanas, e foi tipo, tem um amigo, manda aqui, eu mandava lá. Como muitos foram e não deram certo. O Igor Monteiro, sim. chutando o balde, ele tá na Rede TV agora, né? Rede TV. Chamou o Robson semana passada para fazer uma entrevista lá no lançamento do programa dele. Sábado Gordo. Sábado Gordo, o nome do programa. Vai estrear ainda. Pai d'égua. Aí, mano, ele mandava e-mail para mim, lá de Castanhal, que ele é de Castanhal, né? Que ele queria se apresentar no Clube da Piada. E aí, já tinha o Tarja Preta? Não tinha nada. Não tinha nada, não existia humor em Belém. Eu apoiei o Tarja Preta, né? Porque eu era gerente de marketing da Visão, a gente patrocinou o Tarja Preta lá. Não tinha nada. Ninguém era humorista, ninguém era nada. O Igor era professor de educação física. Ou estudante, eu não sei. Só que todo mundo tinha aquela vontade, né? E tu abriu assim. Exatamente. Aí eu falei pra ele assim... Aí, cara, ele passou e-mail durante um mês, só que eu tenho 2 e-mails. Naquela época tinha 2 e-mails. O e-mail que ele mandava era praticamente que eu não abria.
Aí um dia eu abri e vi um monte de e-mail, tinham vários e-mails dele, sabe? Aí eu pedi desculpa, expliquei, disse assim, olha, venho nesse final de semana e te apresento. Ele disse, mas eu tenho um tio que é mais engraçado que eu. Ele quer ir também, pode trazer. Rapaz, o tio dele era o engraçado das festas. Tiozão. Pra tu ver como é, né? Aquele que senta, começa a contar piada, o povo fica em volta. E foi um fracasso, tio dele. Porque ele já chegou achando, né, que ele ia arrebentar. Não, cara, né? tem o palco é uma coisa, a festa é outra. Eu conheço um monte de gente que é bom pra caramba de festa, de sentar e contar piada. Tu dá um microfone, põe em cima de um palco, acabou. Não é que ele trava, é que ele não é engraçado para aquilo. Eu não sei te explicar isso. Ou talvez ele precisasse mais tempo, né, para lidar com aquilo. Ele saiu de lá arrasado, cara, porque o pessoal quase não ria, sabe? Eu com vergonha, eu até diminuí o tempo dele, sabe? E aí o Igor foi engraçado. Eu chamei o Igor. Então, assim foi acontecendo no Clube da Piada. No início, alguns humoristas, que eu não vou falar o nome aqui, claro, alguns que hoje estão fazendo sucesso e tal, as pessoas me diziam, tira esse cara daí, esse cara não tem graça nenhuma. Era pressão mesmo, sabe, assim, de algumas pessoas. No Murilo Couto aconteceu uma pressão? Porque, assim, hoje ele é um cara consolidado, não. Mas, assim... O Murilo é Zico. É o Zico. O Murilo é diferenciado. Não tem como. O Murilo está acima de todos nós. O Murilo é diferenciado. No dia que o Murilo falou que eles queriam umas férias, o Murilo queria tirar férias em julho, porque eles faziam os sábados do Clube da Piada. Era as sextas? Não, eram os sábados. O Clube da Piada chegava no dia de quarta-feira, os sábados já estavam vendidos. Quinta-feira, sextas-feiras. Né? Era. Assim. E ficava uma fila na frente. Então, cabiam 80 pessoas, já cheio. Cabiam 80, que eu botei mais mesas, fiz umas outras mesas que dava mais gente. Cabiam 80 pessoas cheio. A gente botava 120, 130, 140. Não é porque eu queria ganhar mais dinheiro, porque o meu atendimento era horrível, porque o garçom não tinha como andar. Não dá. Eu tinha dias que eu dizia, no início eu dizia assim, esse povo não volta mais. E no outro final de semana ficava mais cheio, sabe? Foi uma mágica aquilo que aconteceu. Mas nós passamos 3 meses, pelo menos um mês e meio, 2 meses, na porta. Eu e os meninos que não eram em pé na rede, cada um se apresentava individualmente, não tinha nenhum pensamento de fazer um em pé na rede. E ficava contando as pessoas que entravam. Contagem, né? Pra ver se batia o cachê depois. Não, tinha dias que dava muita gente, tinha dias que não dava quase ninguém, entendeu? Até que chegou um dia, mano, eu não sei, chegou um final de semana, outro, que as pessoas descobriram aquilo ali e explodiu. Então enchia sexta, sábado, às vezes eu fazia quinta, às vezes domingo, mas sexta e sábado, enchia. Então a gente colocava, então eu vendia os 80, porque eu sabia que na porta ia encher de gente. Ficava fila na porta, sabe? Mano, um quarteirão de fila, é muito doido. Que bacana isso, né? Legal. Aí eu tinha pena daquele povo, porque aquele povo queria entrar de qualquer maneira. Sabe o que é? Juiz, não sei o que, dizendo assim, eu fico em pé. É sério, sabe? Eu fico em pé. É porque não tinha espaço mesmo. Eu me lembro daquele lá que você tinha para o Brasil. Acontecia isso, chegava... Tudo lotado, mas não tem mesa. E é muito bacana a gente ver esse tipo de movimento aqui em Belém, que não é uma terra onde a gente tem referência de humor, né? Assim, como por exemplo, Fortaleza. Fortaleza, o cara... os caras têm. Show na canela. Pô. Aí, Popô, que eu... Sim, pra quem não sabe, é o apelido do nosso amigo aqui. Aí, mano... começou a encher. A gente ficava extasiado, né? Porque imagina que todos os donos da noite de Belém, todos, chegaram em mim e falaram assim, todos, sem exceção. Ninguém falou, pai d'égua, isso daqui vai dar certo. Todos falavam assim, transforma isso no bar, volta para o Rio, isso não vai dar certo, transforma isso no bar. Faz um dia só de humor. Todos. E todos eles depois foram lá dizer assim, te assistir, né? moleque. Bacana. E depois queriam me contratar para os seus bares. Então, foi uma mágica, sabe? Eu imaginei que ia dar certo, não imaginei que ia dar certo daquele jeito. E dali, chegou um julho que o Murilo queria tirar férias, ele queria ir para o Rio. E ele mandou uns vídeos dele e tal, e o pessoal da produção Comédia, né? Comédia em Pé. Comédia em Pé, fui assistir. Comédia em Pé, que era o grande grupo de stand-up, convidou o Murilo para fazer o Open Mic, que é uma participação. Aí eu chamei o pai do Murilo e a mãe, né, o Jackson e a Rosângela, que eles gostam
sempre tiveram muito respeito por mim, porque eu sempre tratei aqueles meninos como sobrinhos e tal, né? Eles me chamaram e falaram assim, eu chamei e falei assim, olha, o Murilo não volta mais. Se preparem, tá? Não, o Jackson cresceu o olho e falou assim, não, ele tem que terminar o curso dele, fazer o curso de teatro. Ele gravou um vídeo, tem um vídeo que eu não sei se dá para... Depois eu passo para vocês, todo mundo já viu ele falando que se não fosse eu, ele estava fazendo marketing até hoje na Unama. Então, eu falei para eles, porque eu sabia, cara, o Murilo ia chegar lá e ia encantar o povo de lá. Eles têm que terminar o curso de teatro, que isso ele não vai terminar. Te prepara teu filho, porque eles têm um pouquinho, né? Eles têm um pouquinho de dinheiro, trabalham, têm um pouquinho, então são bem-sucedidos. Eu falei, prepara. E não deu outra. O Murilo foi para Malhação. Convidaram, ele fez lá, convidaram ele para Malhação, ele fez Malhação, depois tinha alguns projetos, aí o Danilo convidou, e ele está lá no Agora, aproveitando esse gancho, tu tiveste um momento de projeção nacional muito importante, e que, inclusive, eu acho que foi, talvez, sei lá, se não pontapé 1, 2, de projeção de Belém, além fronteiras. Foi. Né? Isso, se eu não me engano, decorreu de uma ideia tua de fazer aquela história de 24 horas contando piada. Teatro da Paz, não foi? 24 horas? Teatro da Paz, 24 horas de piada, não lembro. Foi no CCBEL. CCBEL, tá. 24 horas contando piada, aí acho que isso te levou pro Faustão, te levou pro Jô Soares, né? A história é o seguinte, só para fechar o negócio, aí lá dentro do Clube da Piada, na convivência, eles acharam que, como o humorista ele tem 15, 20 minutos, o pessoal do stand-up tinha 15 bons 10, 15 minutos, eles não tinham uma hora, eles se juntaram, então cada um fazia 10, 15 minutos, 20 minutos, e aí se formou Em Pé na Rede. Aí rodava 1 hora, né? Exatamente. Da mesma coisa se formou o Tarja Preta, por isso que esses grupos se formam, porque em geral o stand-up, o cara tem 10, 15, 20 minutos bons, porrada. Sim. Se botar ele 1 hora lá, ele não tem... A não ser que tenha personagem. A maioria, boa parte deles não tem. Né? Então, eles se juntam em grupo, que é válido. Né? E foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava lá no Rio e vim cuidar do papai, a história do papai, né? Vim cuidar do papai. E daí, então, depois que o papai se foi, eu precisava voltar para o Rio como artista. Né? E pensei assim, cara... O que eu vou fazer? 1 ano e 8 meses depois, é tempo suficiente para te esquecerem, né? Pois eu disse, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E daí um dia, eu estava no meio dos amigos, falei assim, eu vou ficar 24 horas, vou bater o recorde mundial de piadas. Vou ficar 24 horas contando piadas. Isso está no Guinness? Não. Porque o Guinness precisa de auditoria, o negócio tem uma auditoria, né? Sim. Quem colocou no Guinness, eu acho que fez logo depois de mim, foi tem um humorista que ele faz stand-up, eu esqueci o nome, se eu não me engano, ele colocou. Foi depois de mim. Ele estava numa, até achei bacana, ele estava numa live, nossa, é um muito conhecido, um magrinho, esqueci o nome. Robson, Não é Robson. Robson não é magrinho. Robson é buchudinho. Tava ele, tava o que era o grande, o criador do Comédia em Pé, que também escreveu muitos anos para o Zorra, um dos principais escritores, né? Eles estavam numa live com o Rominho, porque eu quase entrei no Zorra, depois tu me pergunta isso para eu me lembrar. O Rominho falando daqui, de Belém, falando de mim, falou, não, lá o Serginho, eu não sei porque já me mandaram o vídeo já na metade, né? Aí o cara disse assim, o Torres, Cláudio Torres, falou assim, tá lá o vídeo, ele disse assim, é o maior contador de piada do Brasil. Eu levei um susto quando eu vi aquilo, eu disse, porra, bacana, né? Eu não sou o maior contador de piada. Apoena, Robinho, eu tenho consciência que eu sou trabalhador, sabe? Se tu me deres aqui, eu botar uma plateia aqui e mandar eu fazer o show, sou especialista nisso, eu faço. Se for para médico, eu faço, se for para advogado, eu faço, se for para engenheiro, eu faço.
Mas eu não sou o cara mais engraçado, muito pelo contrário. Eu tenho consciência de que eu sou mediano, é que eu trabalho muito para fazer isso. Eu sou focado, eu sou um bom ator. Essa é a diferença. Porque tu usa, tá atuando também, exatamente, né? Eu sou um bom ator. Isso me deu mais facilidade e tranquilidade de fazer os personagens das piadas, de fazer o bêbado, de fazer o português na hora, de fazer o... Entendeste? Mas eu nunca me imaginei sendo uma celebridade, entendeste? Eu sou despojado demais para isso. E eu não gosto sabes que eu sou travado com câmera. Por isso que não foi minha carreira na televisão, não foi para frente, sabe? Porque eu sou desgraçadamente despojado. Eu não sou o cara ambicioso de ser reconhecido, eu sou o cara de teatro. Por isso eu montei o Clube da Piada. E por isso talvez eu refaça isso. Eu quero ter um espaço, ir lá, fazer meu show, ter gente e vai embora. Se eu aparecer na televisão ou não, para mim, tanto faz. Eu vou para a televisão porque eu preciso me mostrar. Claro. Mas eu não vou feliz. Eu sou assim. Eu já apresentei um programa na TV Guajará, teve uma época que o TV Cidade precisava de um apresentador para fechar o TV Cidade. Tinham 6 meses de contrato. Eu fui lá e apresentei o TV Cidade. Há muitos anos atrás. Fez TV Cidade? Fiz TV Cidade. Olha aí, essa é novidade. Eu não sabia. Fiz depois do... Vamos lá falar os nomes. Namorou uma Cidadete? Foi também, o Everaldo, não. O Everaldo Lobato. Eu tirei a Cidadete. Elas têm ódio de mim. Tirou a Cidadete? Caramba, era o Kizan, né? Era o Kizan, depois o Everaldo Lobato. E depois, por uma série de motivos, aí eu fui apresentar o TV Cidade. 6 meses. E, cara, porque eu mudei o formato, sabe? Eu misturei o povo do Brega com... O Nilson Chaves foi no TV Cidade na época, o Pedrinho Cavalero foi, o Almizinho, o Gabriel... Não, cara, se perdeu. Né? Sabe quem fez a música do TV Cidade? Um dia podia... O Armando Rescht. Tem uma música, a gente tem... Porque tinha o clipe do TV Cidade e tal, né? De abertura, de fechamento. O Armando Rescht fez uma música. Então eu botei um pessoal jovem lá dentro. Eu não conhecia ninguém do Brega. Olha, a gente já está indo para outra conversa. Eu não conhecia ninguém do Brega. Um dia apareceu lá... Nós entrevistamos o Zé Paulo, foi o criador do TV Cidade. Ele contou essa história. Pô, Zé Paulo é meu irmãozinho. A gente se falou ainda agora. Aniversário dele hoje. Pois é. Por isso que... Parabéns. Hoje não. Você vai ver na quarta-feira esse episódio, mas parabéns, porque hoje já sabe tudo certo. Mas parabéns, pronto. Foi aniversário. Foi aniversário. Volta. Foi aniversário do Zé Paulo no sábado. No sábado. Nós estamos na quarta-feira agora de noite, mas foi no sábado. Pronto. Quarta-feira. Então, a ideia era... A minha ideia foi transformar. Tu sabes que eu pintei o cenário todo de azul claro, né? Aquela parede enorme de coisa. E contratei um cara que fazia... eu estou viajando lá para trás. Contratei um cara. Isso é nostalgia, cara. A gente pode buscar alguma coisa. A música e o clipe, Armando Rescht, eu não sei se ele ainda tem, sabe? Mas a música provavelmente ele sabe cantar. Era imagem de Belém, né, e tal. E aí vários cantores também cantaram no clipe. Era tipo You Are The Old, sabe assim? Vários cantores cantaram. E era uma música popular paraense, né? Não era brega, que eu quero te dizer, sabe? E ela tá aqui na minha cabeça, mas eu não vou conseguir cantar nunca. E aí, velho, eu misturava os artistas, né? Todo mundo passou a ter espaço lá, sabe? Sim, aí eu não conhecia ninguém, meu mundo não era o brega, entendeu? E eu contratei um cara na produção, era um gordão, sabe? Ele era locutor, e ele já tinha tido um programa de brega e tal, e ele conhecia todo mundo. Aí um dia entrou... Sabe aquela música que tinha vagabunda, safada, galinha, piranha? Sim. Hoje em dia seria um horror, mas a música era vagabunda, galinha, safada, piranha, tu só me amas quando apanha, era uma coisa assim. E depois fizeram uma versão vagabundo, não sei o que e tal, entendeu? Imagina, isso fez sucesso na época, né? Tocava em todos os lugares, cara. E era outro mundo. Outro dia. Era outro mundo. Como é o nome dele? Cícero Rossi. Acho que era isso. Cícero Rossi. Pô, o Cícero vai entrar, vai ver esse negócio, vai descobrir. Eu não sabia direito quem era o Cícero Rossi. Eu já tinha visto, mas eu não sabia que ele era daquela música, porque tinha uma outra música dele bombando também. Aí entrou o Cícero Rossi na minha sala. Nem bateu, entrou lá, porque o cara é estrela, o cara estava acostumado. Fala, Serginho e tal, não sei o quê. E o cara, ele queria dizer, cara. Aí esqueci o nome dele, cara, escreveu assim, Cícero Rossi.
da vagabunda da música e tal. Fala, Cícero, meu irmão! Só um papelzinho assim, né? Eu ia te ligar, velho. Olha o papo. E assim foram com muitos. Eu fiz muitas amizades e algumas pessoas provavelmente não gostaram da mudança. Serginho? Mas só para te dizer, eu vou contar uma história que vocês não sabem. A OM, acho que era OM, as pessoas esqueceram, as pessoas têm memória curta, impressionante. O Collor assumiu e o Martinez, que era lá do Paraná, ele tinha uma TV local, regional lá, chamava OM. O Collor entrou de sócio, a OM virou nacional. A OM comprou, eu não me lembro qual foi, uma nacional. A OM virou nacional. Galvão Bueno passou um ano da vida dele fora da Globo. O único ano ele foi para a OM. O Galvão, conheceu o Galvão porque ele veio aqui em Belém transmitir Remo e Palmeiras. E quem foi o diretor que andou com ele nas Kombi e tal? Conheço histórias que eu não posso contar de Galvão Bueno, sabe? Da noite. Olha, virou um corte isso aí. Galvão Bueno nos bares de Belém, cara. Nos bares não foram nos bares, mas deixa pra lá. Polêmica, né? Foi a tarja. Onde a gente levava as pessoas? Lapinha. Não era? Todo mundo que vinha em Belém queria ir no Lapinha. Lapinha. Né? Lapinha dependendo do nível, podia ser o locomotivo. Era o único puteiro familiar que eu conheci, porque as pessoas... Eu conto isso no show. Lá. Não, porque tinha a melhor comida de Belém. Então as pessoas iam jantar lá. Então aquelas senhoras passavam, tu não sabia se era uma puta velha ou uma tia de alguém. E não tinha porrada. Lugar que tinha 3 banheiros. Masculino, feminino, o G e o... respeitava, né, cara? Tinha o Rude Star. E olha onde eu vou chegar. Quando, uma época eu vim a Belém, a Alexandre Amaral comprou o Lapinha, não o prédio do Lapinha, comprou, depois que foi-se embora o Alencar. E lá ele montou um Lapinha com música. Ele funcionou, ele botou aquele cara, um barbudo, que era lá do Cosa Nostra, eles colocaram shows e tal, mas não funcionou, não deu certo assim, sabe? E aí eu vim a Belém e ele me chamou porque ele queria fazer uma grande casa de shows. Aí eu fui falar com o Beto Barbosa, Fafá e tal. A gente estava montando todo um esquema. E tinha um bolero também no lado, né? Era. Aí havia uma pressão para voltar o Lapinha. E eu dizia para o Alexandre, olha só, eu não tenho vocação para ser dono de puteiro. Por que o dono de puteiro? Não é porque o dono de comer o estoque. Não, cara, olha... Não. Se desse errado, comer o estoque, pô. Popô, nunca paguei para transar. Sério, eu nunca paguei. Não é... Nunca paguei. Eu sempre gostei de beijo na boca, de romance. Eu sempre respeitei. E eu tenho um enorme respeito pelas prostitutas e pelas putas. Enorme respeito. Porque elas têm um Seu Zé Pilintra, meu padrinho, respeito. Tem um papel social. Tem um papel social, cara. Tu não sabe quantas pessoas, quantas donas de casa deixam de apanhar. É sério, não, velho. Isso é verdade. Porque o cara desconta. É verdade. Isso é uma verdade, sabe? Então, eu tenho um grande respeito, sabe? É uma profissão muito doída, muito dolorida. E aí eu dizia pra ele, mano, eu não tenho, pro cara pra ser dono de puteiro, ele não tem que ter coração. Tem que ser frio pra caralho, Nem tu tem. E depois ele entregou o Lapinha, e a gente, pra tu ver como o mundo dá volta. Eu podia ter... Eu sentei um mês na cadeira, todos os dias na cadeira do Alencar, planejando o Lapinha. Entendeste? Nós chegamos a fazer um show lá, eu trouxe o Amadeu, um humorista lá do Ceará, a gente fez uma experiência lá para ver se o som estava legal e tal. Então são histórias de vida. Eu não sei mais nem onde a gente começou essa história. Não, você estava falando da rede OM. Aí a OM, Bueno, a OM, só para finalizar. olha só, a OM. Aí a OM queria se transformar na maior televisão do país. Eu não sei se eles iam ser o maior. Se o Collor não tivesse sido impeachmentado, no mínimo, o segundo lugar eles iam ser. Entendeste? Ela durou um ano, sei lá. As pessoas não lembram disso. É muito louco isso. Eu estou falando para ti, um cara de marketing não lembra disso. Eu lembro que o Alborguete tinha um programa na Rede OM. Pois é. Isso eu lembro. Aí, mano, eles falaram pro Lopinho e para Dona Cristina, que é a esposa do Lopinho, não o Lopão, o pai, né? Que eles fizeram uma proposta para o Lopinho, eles iam trocar o transformador, porque a Guajará tinha um transformador muito antigo, potente, mas que funcionava a menos de 5%, 10% da capacidade. Eles iam trocar botar um puta transformador aqui, iam mandar o daqui, consertar, mandar para Manaus, sei lá, eles tinham outro projeto lá. E a Guajará ia deixar de ser... Local, né? Não,
Ia ser local. Eu não me lembro quem era que eles transmitiam. Eles transmitiam, não me lembro agora, deixar para ser OM. E aí eles mandaram escolher uma pessoa que não fosse viciada em televisão, que tivesse capacidade, que tivesse visão, fosse moderno, sei lá, eles falaram o cara, né? E quem era o cara? E que eles iam... E quem era o cara? Não, e que eles iam treinar. Então, essa pessoa ia assumir aqui primeiro, eles iam organizar tudo, fazer as mudanças, e essa pessoa depois ia passar de 3 a 6 meses lá, ia ser treinado, trabalhado, para ser o diretor, não da TV, mas para ser diretor de produção. E eu virei, a convite do Lopini, da dona Cristina, e da Cristina, virei diretor de produção e programação. Eu nunca atuei como diretor de programação, porque eu não fazia nem ideia de montar a programação, diretor de produção. Aí, a gente tinha que terminar com TV Cidade, porque houve uma série de problemas lá, problemas financeiros envolvendo... Enfim, deixa para lá. Então, no teu currículo foi um diretor de programação da TV, da TV Guajará, né? Produção e programação. Eu estava sendo preparado. Aí, mano, a gente tinha que terminar o TV Cidade. Então, nos demos 6 meses para fazer isso. Acho até que durou um pouco mais, não me lembro. Deu 6 meses. E quem vai apresentar? Quem vai apresentar? Aí começou quem vai, fizemos uma votação e tal, e o meu nome bateu na votação. Vocês estão malucos? Eu não queria, velho. Por causa da repulsa com TV. Eu não queria fazer TV. Você não se enxergava, né? Nisso. Naquela época, eu quero te dizer que eu era bem mais novo, não era nem isso, é porque eu já era diretor de produção, de programação, ainda ia apresentar um programa, eu sabia o trabalho que aquilo ia me dar, e a responsabilidade de apresentar o TV Cidade, e eu não acreditava naquele formato do TV Cidade. Eu não tinha nada a ver comigo eu entrar ali para encher de cantor brega. Ei, eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelo brega, só não era meu estilo. É como se tu me chamar agora e dizer assim, olha, vem apresentar aqui um programa de rock pesado. Pô, eu gosto, mas não sei nada, velho. Não combina, né? Então eu disse, então eu topo, mas eu vou fazer as mudanças. Então eu me cerquei de pessoas para fazer essa mudança. E o programa era bacana, sabe? O programa era bacana, tinha uma audiência muito boa, devia dar meio 1%. Eu não sei quanto tinha audiência. E durou 6 meses e terminou. E aí o que aconteceu é o seguinte, o Collor foi impeachmentado. 1 mês ou 2 meses antes de eu viajar, o Collor foi impeachmentado. E aí a Guajará deu para trás. Deu para trás porque ficou tudo muito confuso, né? E aí eu pedi demissão. Depois, porque não fazia mais sentido eu estar ali. Não era o emprego que eu queria, entendeu? A ideia porque a ideia era de fazer uma televisão regional muito forte, muito forte. Se aquilo tivesse acontecido, a nossa história hoje seria diferente. É muito louco como as coisas mexem com a história da população. Sim. A Guajará hoje teria sido uma televisão muito forte e muito regional, com muita qualidade. Entendeu? E Serginho, histórias. Já está quase finalizando, mas a gente tem que falar sobre a tua live, cara. Nem contei piada. Não, vou fazer. A gente não queria fazer aquela do off. Cara-mala, a gente não queria fazer Vamos fazer aquela. Como a gente falou no off, conta uma piada boa aí. Vai lá, conta, olha aqui pra câmera aqui, conta uma piada boa. Você é uma bandalheira, tá vendo? Cara, Mas fala da tua live aí. Eu tô separando. Da tua live quinta-feira, né? Eu tô separando. O show é novo. Vai ter uma live. Não é uma. Eu ia fazer uma live, eu ia fazer um show mesmo, né? Mas aí aconteceu isso que aconteceu comigo. Eu tive os 2 AVCs e tal, e eu ainda estou precisando, ainda não me sinto completamente seguro mentalmente, sabe? Assim, ainda estou vivendo uma fase, porque eu penso todo dia em recuperação, penso em fisioterapia. Sim. Você sabe, eu melhorei muito, eu estou andando bacana e tal, mas eu ainda não descobri o motivo. Porque eu tenho um monte de exames para fazer, encalhados, um monte de consultas. Todos muito caros, né? Caros. E aí, o Pix, que ainda está aberto, eu vou falar que vocês não pediram, mas eu vou falar. Não, mas coloca. Pode falar. É 21, porque é o meu número do celular do Rio, 21 96662 4243. Tem como colocar, diretor, na tela? Depois vai colocar aqui embaixo. Então. Só conta, olha a câmera aqui. Tá aqui. Pronto. Está aqui, 96662, 21, 96662, 4243. Então... Galera, vamos ajudar o Serginho. Esses exames são caros pra caramba. Ele precisa descobrir o que é pra vamos ajudar. Continuar o tratamento. Não, continuar vivo, mano. Porque eu mais grave ainda, pra continuar vivo. 12 AVCs, cara. Tu vê, grandão AVC.
porrudão. Eu vi. 2 AVCs e eu não sei qual é o motivo. Então, beleza, eu tô de regime, alimentação, tá fazendo mudando, que é exercício e tal. feito, né? Aí falou assim, porque com isso não vai acontecer mais. Mas eu não sei, eu posso estar com um problema de circulação, problema coronário, qualquer problema, eu não sei, eu preciso descobrir. Então, beleza. Será na quinta, né? Então, na quinta. Então, eu vou fazer uma live show que eu vou convidar, inclusive vocês dois, vocês sabem que vocês vão participar. Muito obrigado. Que eu não mandei o convite, mas vou mandar, e vou mandar para os artistas. Então, eu acho que vem o Pedrinho, o Nilson, o Vital. Eu vi um monte de amigos que estão próximos, que estiveram próximos comigo. Então, eu vou fazer aquela live, né, em que eu falo, chama Conversa com os Parentes, né? Sim. Só que será diferente porque comecei com a Deise, né? Isso é um show, né? Cadê a nossa diretora? Tá lá. A nossa diretora, ela está com os projetos, eu estou com os projetos, então a vida é muito corrida, ela está lá. Mas eu vou convidar a nossa diretora e várias outras pessoas para participar da live. Será quinta, que horas? Quinta normalmente é de 7 às 9, às 8, né? 1 hora a live, mas eu vou fazer de 7 às 9, uma live especial. E eu estou pensando se sexta eu faço no Instagram, porque a minha vontade era fazer no YouTube, porque pega logo todo mundo, mas eu ainda estou estudando essa coisa. Por exemplo, vocês têm um técnico aqui, vocês têm um engenheiro técnico, esse cara é engenheiro, é tudo. Mágico também. Mágico e tal. Serve Red Bull pra gente. Engole cobra. Então... Então... faz tudo. O único problema da gente sacanear ele é que ele corta depois, né? Ele vai cortar na edição, vai botar alguma coisa na nossa cara agora, enfim. Engole cobra, pesa. Vai botar uma cobra na tua boca agora, né? Na edição. Enfim, deixa quieto. A gente nunca pode sacanear com o editor, porque o editor pode te fuder. Tem uma arma na mão, rapaz. O editor pode te fuder. Vai tá uma piroca apontando pra te validar. Conhece essa história da cobra? Os dois caboclos, eles iam pescar, né? Eu sempre pescar. Aí um dia eles foram pescar, aí uma cobra cascavel venenosa picou o pinto de um deles, olha, bem no meio do pinto. Aí o caboclo pensou, ai. É essa das velhas, eu só tô contando das velhas. Ari Toledo essa aí, né? Ari Toledo. Ai, vai, compadre, vai buscar o médico, compadre, que eu vou morrer, vai buscar o médico. Ele disse, bora comigo, não dá, compadre, vai buscar o médico, eu vou morrer, vai buscar o médico. Aí o compadre saiu correndo, tudo que ele podia, correndo. Chegou na cidade, o único médico que tinha estava fazendo um parto, ele estava no meio do parto, doutor, o meu compadre está precisando, doutor. Ele disse, olha, eu não posso ir agora, eu estou para tirar o menino daqui. Faça o seguinte, vá na frente que eu já estou indo atrás. Você faz os primeiros procedimentos, você pega o local da picada e chupa. Chupa até sair tudo, que eu já estou indo. Aí lá foi o compadre andando. E agora, né? Andando, pensando. Meia hora depois ele chegou lá. Aí o compadre, compadre, acho que eu vou morrer. O quê? Compadre, cadê o médico? O que ele falou? Ele falou que o senhor vai morrer. Eu lembrei da cobra. Sim. Então será quinta, 8 horas, né? Ficamos sem a piada, tá aí, pronto. Eu tô pensando, momento piada. Eu tô pensando em fazer, se eu fizer no Facebook, que essa é a ideia, porque o meu grande público está lá, também no Instagram, o povo do Instagram reclama muito. Então, eu faço na sexta no Instagram. Isso eu estou pensando ainda, mas a princípio dia 27, né? Mas eu quero migrar lá para o YouTube, que é para qualquer um. Né? Joga o link, qualquer um direciona para lá. Pois é, qualquer um poder assistir. E esse negócio de joga o link é que às vezes a pessoa tem preguiça e tal, porque tem 500 milhões de lives. Eu tenho a sorte, as lives, as últimas, e boa parte das lives, com mais de 1000 visualizações. Não é que 1000 pessoas estejam lá. Não, claro, passou, né? Passam por lá, sim. E tal. Isso é um absurdo para mim, entendeu? Apoiar, entender isso, sabe? Que mais de 1000 pessoas passaram por ali e tal. Isso pode ser nada para esses caras que têm milhões, esses artistas, mas eu não sou reconhecido. Eu estou muito tempo fora da mídia, sabe? Eu tenho muita gente que me conhece, mas tem muita gente que não faz ideia de quem eu seja. Então, quinta-feira, só para deixar aqui o serviço, né? Pois Quinta-feira, porque o vídeo você está vendo agora na estreia
quarta-feira. Então, amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite. Mente, não precisa falar isso. Fala que é ao vivo. Amanhã, fala amanhã. Amanhã, então eu vou... Não, mas... Vamos colocar mas o lettering não é ao também, vivo né? aqui. A live vai ser amanhã. Vamos colocar o lettering também. A live vai ser amanhã. Às 8 da noite, no Facebook do Serginho. Não, que 8, já tá dando notícia errada. De 7 às 9. De 7 às 9. De 7 às 9 no Facebook do Serginho Cunha. E aí, a partir da semana que vem, eu volto com a conversa com os parentes de 7 Fala às tuas 9. redes sociais. Faz o momento jabá aí, porque já tá caminhando para o encerramento. É Sérgio... Não vai encerrar agora, nós vamos estourar isso. Então bora. É Sérgio Cunha Neto, ou Sérgio Cunha, vai achar... Facebook qual é? É isso, Sérgio Cunha. No Instagram é Sérgio Cunha Neto, ou se colocar Serginho vai descobrir Twitter. Também. E no Twitter, tem a página do Conversa com os Parentes, tem quase 12 mil pessoas, olha aqui. Momento jabá aí, vai. Isso, né? Quase 12 mil pessoas a página. Para vocês não é nada, porque vocês têm não sei quantos milhões de pessoas aí seguindo vocês. Mas tu não vai me perguntar do Joey? A gente não tinha combinado. Finaliza com essa pergunta, então, vai. Quase deixa passar. Por que tu quer terminar isso? Faz 2, assim, bora gravar e depois dividir em 2. Tem 2, na verdade, eu quero emendar. Faz tempo que eu não converso. É o seguinte, na verdade, parece que tem uma história com o Joe Leitão, que é o meu amigo não foi isso que eu combinei contigo. Porra, o Serginho fica estragando, né, cara? Hoje as combinações. Combinei contigo, tu falares assim. Combinei contigo, tu falares tem uma história com o Joe. Não, tu falares assim, tu é amigo do Joey? Tu é muito amigo do Joey? Rapaz, eu tenho até uma história engraçada com ele. Conta. Não, bora fazer de novo. Olha, como isso pode ser natural e pode ser natural. Pergunta naturalmente. Tá. Cara, tu és amigo do Joey? Não, isso não foi natural. Tu é amigo do John? Tu és amigo do Joe? Cara, eu sou muito amigo. Engraçado, tem uma história muito engraçada com o Joey. É sério, cara? Não, eu tenho que contar. Sou um ator bacana. Agora, vamos fazer sem ser. Tu fala assim, tu é amigo do Joey? Assim, bem canastrão, assim. Tu és amigo do Joey? Sou! Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada. 2 atores aqui. Aí o cara tá lendo o teleprompter. Muito engraçada. Aí o outro tá roteirizado, né? Conte. Parece a mulher do GPS. Muito engraçada, igual a mulher do GPS. Conte para nós. Não, engraçado quando ele fala José Malker. José Malker. Muito bom. Aí, dobre à direita, lentamente, não é lentamente. Gentil, Bittencourt. Dobra a direita com cuidado, uma coisa assim. Eu falo, como é? Aquela mulher. A mulher tá com remédio ali. José Malker, eu quase me mijo de rir. Mas conta aí a história. Eu estou pensando em colocar no show, quando voltar a ser presencial. Já é a história do Joe? A gente nem falou que tem uma campanha. Tá vendo? Isso é muito rápido. A campanha do Clube da Piada volta. As pessoas estão insistindo comigo, de verdade. Parece papo de político, mas é sério. Hashtag volta Clube da Piada. Eu tenho plano de montar o Café Teatro no Rio. Eu não tinha plano de fazer isso em Belém. As pessoas aqui agora, porque tem uma turma nova, uma garotada nova, boa, sabe? E todo mundo volta. Então, eu vou colocar uma campanha, volta Clube da Piada, vou fazer. Eu não sei ainda como vou fazer isso, vou querer o apoio de vocês. Acho que é uma ótima oportunidade para usar o esquema de colaboração. Pois exatamente. Sim, pode criar isso. Exatamente. Volta Clube da Piada, mas eu preciso fazer isso em conjunto com outras pessoas. Que, na verdade, Apoena, eu não tinha mais plano de montar um negócio em Belém. Aqui é muito difícil, porque a mesma pessoa que vai hoje ao show é a mesma pessoa que vai daqui a um mês. Uhum. Não é como no Rio ou em Fortaleza e tal, que tem turismo. Né? Pois é. O Rio, além dos turistas, são 12 milhões de habitantes, entendeu? Uhum. Então, tu vai fazer show lá 5 anos e tu tem uma plateia de 5 anos diferente. Né? Tem que ser no esquema de bar mesmo. Né? Diferente daqui. Pois é, só que os artistas sofrem muito, porque os bares querem dar segunda, terça-feira, quarta-feira para o cara se apresentar, eles não querem dar o dia bom, entendeu? O cara faz um show, depois não faz mais, quer dizer, o Em Pé na Rede se tornou Em Pé na Rede, o Tarja Preta se tornou por causa da constância. Faz. O Em Pé na Rede a gente ensaiava, cara, 2, 3 vezes por semana. Ensaia de tarde, ensaia. Os meninos muito esforçados, entendeu? Porque Osmar, Vitor, Davi e tal não eram humoristas, né? Então, enfim, foi um processo de muita luta e que tem que ser, sabe? Então, eu estou disposto a fazer isso. Então, o show novo que eu estou montando, eu estou pensando em colocar histórias que eu nunca contei.
Porque normalmente eu transformo as piadas em histórias e tem muita coisa que eu faço durante o show, sabe? Acontece durante o show. Você está escrevendo um negócio completamente novo. Tô misturando o antigo com o novo. É difícil a gente se libertar do antigo, mas misturando o antigo com o novo. E tem algumas histórias. E uma das mais engraçadas, que talvez aqui não seja tão engraçado, porque eu preciso me levantar e me movimentar para mostrar. Sem cair. Não é sem cair. Então, é o seguinte, o Joe é meu irmãozinho. A gente não se fala presencialmente há muito tempo, uns 2 ou 3 anos, mas se o Joey aparecer aqui, é que nem a gente, né? Sim, claro. O Joey, então, é um amigo antigo. E aí, eu cheguei em Belém, numa dessas minhas vindas a Belém, e liguei para o Joey. Não tinha celular, nada disso, né? Liguei para o Joey. Aí o Joey, não, tinha celular. Já estou mentindo. Então, é porque faz tempo, eu tenho que... Tinha celular, mas não, o celular não estava, ainda eram os tijolos, o celular não era ainda uma... StarTAC. Não era, sabe? De Nokia, né? Liguei, o Joey atendeu. Fala, filha da... Né? Aquela coisa que ele fala, seu viado, não sei o quê. Hoje em dia não pode mais falar assim. Então... Aí o Joey, sério, fala, Serginho. Fala, amor, quando que é que tu tá no cinema e tal? Brinquei alguma coisa. Bora se ver, bora tomar uma. Gente, eu não sei nem se o Joey bebe, eu bebo pouco, sabe? Não bebo muito. Bora, não sei o quê. Aí ele disse assim, Serginho, o papai morreu. O papai morreu. Estou no enterro do papai. Aí eu digo, tu tá doido, filha da puta? Tu tá matando teu pai, não faz isso. Pensei Porra, que era verdade. Sabe, verdade. Caramba. Cara. Ele estava no enterro do pai dele, que é ali naquela capela, que é, eu não sei qual é aquela religião lá, que é ali em frente à Praça da República, pela Assis de Vasconcelos, né? Logo no início ali, de quem tem uma capela lá. Aí eu vi que era sério. Olha, mano, velho, era o Joey, né? Tá tudo certo, né? Porra, Joey, desculpa. Não, tá certo. Digo, tô indo para aí. Porque já tava para sair. Era de tarde, sim, né? Tava para sair o cortejo. E tinha muita gente, sabe? Muita gente. O pai dele devia ser muito querido, tinha muita gente. E aí eu cheguei lá e acho que 10 minutos depois o Joey me deu a chave do carro dele e disse assim, tu faz um favor para mim? Leva meu tio, porque meu tio está muito abalado, o irmão do pai dele, né? E agora, Serginho, ele é muito sério. Então, não vai contar piada, não vai falar nada engraçado, não vai puxar conversa, tá? Só leva o meu tio. Tá bom. Pô, a confiança, para tu ver o quanto ele confiava em mim, né? Podia ter dado para qualquer outra pessoa, né? Ele confiava tanto que te fez recomendações. Né? E ele tinha um Gol velho, acho que azul, sei lá, velho. Velho que eu falo não era velho, era sujo, né? Cara, aí lá vou. Governador Zé Malcher, que para mim ainda é São Jerônimo, ainda chama de São Jerônimo. Não descia ainda, né? Ao contrário. Né? Descia para São Brás. Ao contrário, sai de lá, beleza, aquele cortejo, um ônibus com muitos carros, todo mundo ali devagar e tal. Quando chegou lá em frente, o Jumbo, que era o Pão de Açúcar, que é o Yamada. Sim. E eu andava naquela época, Popô, sem cueca. Houve uma época que eu voltei a andar de cueca por causa disso. Eu andava sem cueca. Eu não gostava de cueca, sabe? E aí entrou alguma coisa na minha perna. Eita! Tinha uma barata dentro do Mano, entrou uma coisa na minha perna e eu, sabe, na minha perna esquerda, a perna da embreagem, eu acho. Ou era a direita, eu acho que foi a direita, né? Aí entrava e eu tirava assim, o pé do acelerador e dava uma batidinha assim, tudo pro tio não perceber, né? Ele estava lá, choroso e tal, sim, era um senhor, né? Aí tu imagina, do Jumbo até o cemitério de Santa Isabel, eu brigando com alguma coisa que estava na minha perna, que eu tinha medo, não sabia se era uma barata, não sabia se era uma centopeia, não sabia o que era. E ela subia e descia, o cara... E tem que se preocupar em dirigir, né? É porque não dá para ver aqui, eu com a perna trancada. Tu imagina, minha perna ficou assim, trancada, né? E assim aberta para acelerar e pisar na embreagem do negócio. Trancada para não subir pro saco. Ou pro fiofó, sei lá, cara. Sim. Não, é sério, porque ela vinha aqui no joelho, na perna, eu tranquei a minha perna. Eu não sei como eu consegui dirigir, velho. Isso tudo sem mostrar pro tio que tava ali do meu lado. Mas tu tava...
Meu irmão, eu vou me levantar aqui, tá? Joga aí pra... Quando nós chegamos lá na porta do cemitério de Santa Isabel, então imagina assim, a porta lá do outro lado, tá? Eu parei quase em frente, um pouco mais para cá. O cortejo, eles já tinham tirado o caixão. Tava todo mundo com o caixão na mão, na porta do cemitério da entrada. Tá. Na porta do... Não vou que eu possa até cair. Deixa para lá. Eu vou só contar. Quando na porta o Joey com uma turma lá segurando o caixão do pai, né? Na porta e o povo saindo dos ônibus, dos carros e tal. Eu estacionei o carro, eu desci do carro, mano. Comecei a pular. Eu bati a perna assim. Pá, 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 jogando a perna no chão, sabe? Pá, 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 pulando, velho. Só eu. Saiu um OVNI. Só eu e o mundo, né? Só eu e o mundo pulando. Pá, e o tio dele me olhando. Aí a barata. Era uma barata, velho. Mano. A barata caiu e correu pra debaixo do carro. Eu nem matei a bicha. Só de sacanagem. Égua do alívio, né? Quando eu senti o alívio, aí o tio dele tu imagina, o tio dele, né? Que porra é essa, né? Aí eu falei assim, foi uma barata. Mas já saiu da minha perna, disse assim. Aí eu me virei para fechar o carro, olhei, meu irmão, tava Plateia. todo mundo olhando. Aí o Joey de lá gritou assim, fez assim, o que? Porque tava todo mundo assustado. O que foi? Eu falei, uma barata, meu irmão. Risos. Gargalhadas. Tu imagina o enterro, todo mundo chorando e de repente... Tu fez a galera rir no enterro. O Joey rindo. O Joey fazia assim, puta, rindo e querendo. E o povo rindo, cara. Olha que loucura, só comigo acontece isso, sabe? O povo rindo. Aí nós entramos lá, não é o fim disso. O tio também? Ah, não, o tio não sei, o tio riu. Aí, pô, imagina, eu quase morro de vergonha, né? Aquilo foi quase morro de vergonha. Aí eu entrei lá, tentei ser o mais discreto possível e lá tinham duas moças que estavam chorando muito, sabe? Duas moças e uma era namorada, a outra era outra namorada. Até então... Enterro é assim, né? O cara fica mapeando quem é quem na situação. É que o bicho é só né? O Joey, maluco, tinha duas namoradas há 2 ou 3 anos. Como pode isso em Belém? Um ano, Belém, 2 anos, cara? Como pode? Ele tinha 2 namoradas, como se tivesse 2 esposas, sabe? Ele marcava presença com as duas, ia namorar. O cara era bom, né? O cara montar esse cronograma de estar com uma, estar com outra. Cara, e tinha oficial e a que não era oficial. Que não era oficial assim, em termos, né? Que era a outra. Ele casou com a outra. Isso que é um bom administrador, mano. Cara, aí as duas se conheceram lá e abraçadas, chorando. Eu não sei se elas sabiam. Eu nunca perguntei para elas se elas sabiam. As duas abraçadas. Aí eu dizia assim pro Joe, tá fudido. Bicho. Aí ele diz, isso tudo no enterro, né, mano? Olha o naipe do negócio no enterro. Isso é Nelson Rodrigues, cara. Total. A vida como ela é. Eu fui estudar em São Paulo, teatro, né? Eu tinha, sei lá, quando eu enchi o saco de ganhar dinheiro com teatro infantil aqui, eu fui para São Paulo, porque eu achei que eu podia ganhar em qualquer lugar. Mas eu queria estudar. Então eu fui. E lá eu cheguei para fazer vestibular no outro ano, sabe? E neste ano aqui, eu consegui fazer vestibular para este ano, como se fosse, né? Ainda eu tinha 10 dias de inscrição, eu me inscrevi na Universidade de São Judas. Eu passei em 18º lugar, eu não estudava nada, não sei porque eu passei. Aí eu passei um mês estudando, escondido da minha família, porque a mamãe queria que eu fosse advogado, né? Era um horror aquilo para ela, e passei no vestibular. No dia que eu passei, eu esperei dar 8 horas, porque a gente esperava dar 8 horas para ligar, né? Na casa do meu primo, uma festa danada, aí eu falei para a mãe, aí ele, titia, o seu filho passou no vestibular, eles não sabiam o que eu tinha feito e tal. Aí o papai disse, você fez vestibular, não era ano que vem, eu consegui fazer agora e tal. Aí, passou, aí a mamãe perguntou, pra quê? Ela perguntou pra quê? Eu disse, pra teatro. Ela disse, parabéns, meu filho. Aí desligou. Mano. Casar caiu. Aí, mano,
no meio disso, para tu ver a loucura da minha vida, no meio disso, porque eu já morei fora do país, já morei em Miami, trabalhei com humor para latinos, cara, em Miami. Aí, eu no meu negócio lá, eu vi que a PUC queria fazer um curso, e era o final, não tinha mais ditadura, mas ainda estava com a ditadura, ainda era a época das diretas já, entendeu? Década de 80 ali, né? E aí, foi o grande comício que teve lá em São Paulo, lá no Anhangabaú, Credo Neves, né? E tal, era nessa época. E aí, eles iam fazer não um concurso, eles estavam aceitando propostas para fazer um curso. E a PUC era uma universidade talvez a mais, com a USP, a mais politizada, né? É um curso de teatro. Imagina, velho, os caras que fizeram proposta lá, os caras, né, os grandões e tal, e eu, maluco, olha só, maluco. Eu daqui, porque eu já dava aula aqui e tal por minha conta, eu estudava muito, sabe? Apoiando, eu era era um bom professor, eu não posso negar isso. Aí eu fiz em cima do livro da Viola Spolin, que é improvisação teatral, é tudo feito com muita improvisação, eu montei um projeto, entreguei e ganhei. Que loucura. Ganhei. E eu ganhava por aluno. Eles me davam um X, tipo R$1.000, sei lá, para alimentação, essas coisas. E eu ganhava por aluno. E, cara, eu tinha 4 turmas, eu enchi de aluno, sabe? E aí o Mackenzie, que é uma universidade, não os alunos, mas reacionária, lá de cima da instituição, o Mackenzie, os alunos lá do DCE do Mackenzie resolveram fazer a mesma coisa e me chamaram. Eu fui dar aula no Mackenzie, cara. Então eu era professor de teatro, olha só, 20 anos, 21, 22 anos, eu era professor de teatro do Mackenzie e da PUC e do Mackenzie, sabe? No Mackenzie, eu resolvi dar umas aulas abertas na área, tem uma área, tipo uma praça e tal, que tem o refeitório e tal. Eu resolvi dar uma aula abertas. Eu não tinha nada de político, eu era completamente político sem saber, entendeste? Sabe? Mas não era a intenção, sabe, de chamar a atenção politizando a coisa. Aí, eu dei umas aulas abertas para o pessoal ver e dar mais aluno, entendeste? E aí eu fui chamado na sala da segurança. Chamado com todo respeito, né, professor? Senhor Sérgio. Porque os seguranças... Senhor Sérgio. Não, numa das aulas, os seguranças... Eu não tinha noção daquilo. De verdade, eu não tinha noção daquilo, sabe? Eu não tinha noção que a gente não estava sobre aquele... Que eu estava... Foi inocente aquilo, sabe? Aí me chamaram, eles me convidaram, olha, o chefe da segurança, que era muito importante, o chefe da segurança lá no Mackenzie, dentro da faculdade, o chefe da segurança, eu fui lá e disse assim, qual é o objetivo dessas aulas? Eu disse, o objetivo é ter mais... Eles devem ter visto que eu não tinha nada, e eu continuei lá. Aí, quando Brasília entrou em estado de sítio, porque foi feita a votação das diretas já, e Brasília entrou em estado de sítio, fecharam Brasília, né, para fazer isso. E aí o estado de São Paulo lançava uns murais, que eram uns banners assim, desse tamanho, com as notícias, de hora em hora, sabe? E aí eu tenho uma matéria do jornal, eu acho que é do Estado de São Paulo, da Folha, não, do Estado de São Paulo, do Estadão, dizendo, o professor de teatro da PUC, do Mackenzie, foi um dos primeiros a receber os nossos murais com os seus alunos. Olha, murais com os seus alunos. Bonito, né, cara? Bonito. Serginho, para a gente fazer a saideira, eu tenho uma última pergunta aqui, que finaliza é o seguinte. A gente vive num outro mundo ali, a gente citou Ari Toledo, citou Costinha aqui e tal, que eram pessoas que despontaram numa época em que politicamente correto não existia, né? Aí a gente se vê hoje diante de um cenário completamente diferente, onde o politicamente correto faz diferença sim, as pessoas se incomodam muito com determinado tipo de piada. De que maneira isso impactou o teu trabalho? Aquela 24 horas, eu fiz o show e mandei a proposta para o Faustão, para o Gugu e para o Fantástico, para esses 3 programas. Eu não sei se eu mandei para mais outro, acho que eram os 3 programas mais importantes. Sim, mais importante. Os 3 se interessaram.
O Gugu eu descartei. Olha só, imagina, eu aqui em Belém, né? O Gugu eu descartei, porque se fosse para fazer o Gugu, eu ia fazer o Faustão. O Faustão. E eu queria fazer o Fantástico. Aí nossa, como é o nome do... É um jornalista que nunca mais eu vi ele na televisão, que ele andava pelo Brasil e ele fazia entrevistas. Maurício Cubrulli. Maurício Cubrulli, nós ficamos amigos. Amigo de celular, como hoje tem os amigos da mídia social, sim, né? Amigo de celular, não, de telefone. O Maurício, e eu disse, Maurício, eu quero fazer o Fantástico. Então eu ia fazer o Fantástico. Imagina, o Fantástico ia ser uma porrada. Ele vinha para Belém, né? Ia falar de mim, da minha vida e tal, e mostrar. Mas aí eu falei para ele do Faustão, porque ou faz um ou faz outro. Não tinha fazer os dois, sabe? E aí ele me disse, olha, Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. Vou falar como teu amigo, porque eu gostei de ti e tal, aquelas coisas. Faz o Faustão. Porque eu vou para aí. Mas se um dia antes acontecer uma cagada qualquer e eles me mandarem para outro lugar, acabou. Não fez nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Escolher, né? O Faustão não tem essa, tu vais fazer. Então eu escolhi o Faustão. E aí veio a Cuca Lazarotto para Belém. E eu fiquei lá 24 horas no palco. Foi uma onda, foi uma grande brincadeira, tudo aquilo, né? Eu ia pro banheiro fazer xixi, levava o microfone, aí eu convidava 2 meninas que ficavam, claro, do lado de fora, e dizia assim, balança aqui, tudo era... Mas era diretão mesmo, assim? Era, direto. Cara, hoje tinha sido transmitido, né? Hoje tinha sido uma repercussão. Podia fazer uma live 24 horas. Eu já pensei nisso. Isso está na minha cabeça aqui. Então, para comemorar o meu renascimento, né? Mas eu esqueci. Eu tava, bom, eu fazia tudo. Não, sim. Eu fazia tudo estava lá. A turma que entrou 9 horas, que encheu o CCBU, acho que o CCBU cabe 200, 400 pessoas, eu acho, que encheu. Teve uma coisa. O liberal, na outra semana, era o Parafolia. Eu escolhi a data errada. Era o Parafolia na outra semana. Ou seja, o Romini mandou fechar tudo. Não tem nada a ver comigo. Ele mandou parar tudo, só se falava de Parafolia, sabe? Aí eu falei para eles que o Faustão vinha, porque mandaram lá no Faustão, eu falei, olha, avisa lá para a TV Liberal que a gente vai. Avisa com uma semana de antecedência e tal. Eu falei pro Denis e tal, e ninguém acreditou. Ninguém acreditou em mim. Eles achavam que que era uma viagem da minha cabeça, sabe? Ninguém me levou a sério, assim, tipo, eles não se prepararam, sabe? Aí uns 5 dias, sei lá, uma semana, 5 dias antes do Faustão eles virem, eles falaram com a Liberal. Aí, meu irmão, foi uma correria, assim, fumada, sabe? Mas eu não tive propaganda na TV, que era para ter tido, né? Não tive propaganda na TV, tudo por causa do Parafolia, porque eles ficaram putos, porque quando o Faustão tinha mandado uma equipe para Belém para cobrir um evento? Nunca. Entendeu? Rolou um pouco de ciúme, talvez, e tal. E você não tem porra nenhuma a ver com o que eu perguntei, né? Eu vou chegar lá, porque eu queria contar essa história que a gente passou da história de 24 horas. Antes, aí eu voltei. Aí eu voltei. Aí eu tô aproveitando meu tempo, porque eu não sou besta. Eu fiz a mesma coisa com o Faustão. Tu sabe quantos minutos eu fiquei no ar, Poena? 14 minutos. Era pra ficar o quê? 1 minuto, né? 1 minuto e meio, 14 minutos. Ficou prendendo o Faustão, né, mano? Eu me preparo. A live, como é? O podcast hoje já tem umas 3 horas, né, Gabriel? Tu sabe quem era tu sabe 1h30, não tá? Era. Tu sabe quem era... Divide em 2. Tu sabe quem era... Vamos fazer 2 de 1 hora. Tu sabe quem era o... Já tô mandando na live. Não, porque depois tem a sequência. Tu sabe quem era o artista convidado? Cacá de Carvalho, que estava fazendo Jamanta. Jamanta, cara. E tinha um cantor de pagode que era o último, sabe? Essa apresentação se fudeu, porque só cantou uma música. Aí, rapaz, é um terror, sabe? Porque aí começam a montar todo aquele equipamento e tal, e eu ali fazendo meu show e tal, monta tudo. Agora, vai entrar, e não entra, vai entrar. Parecia a menina virgem, vai entrar, não entra, vai entrar, não entra. Vai entrar foram umas 4, 5 vezes. Quando entrou, a Cuca Lazarotto, eu tenho esse vídeo, a Cuca saía da plateia falando, Faustão, estou aqui em Belém, não sei o que, tal, o humorista, o Sérgio, ele dizia, como é que é? 24 horas? Ele sabia de tudo, né? 24 horas e tal, tá fazendo um show e tudo. E vai, e ela vai subindo, até a plateia, ela vai subindo até o palco, e de lá o Faustão ia pedir para deixar eu
ela ia abrir o microfone e a piada que eu estivesse contando no meio, no final, ia rolar. Aí bacana, já dessa rede nacional. Lá vem ela de lá. Quando ela começou a falar de lá, eu comecei. Eu vou contar uma piada agora que vocês vão morrer de rir. Mas se prepare. Olha, fiquei embromando, claro, mano. Sabe que estava ao vivo, né, mano? Claro. Segura. Não, fiquei embromando, falando baixo, embromando, para quando ela chegar em mim, eu começar a piada. Tá. Vamos pegar o barco andando. Claro. Aí, quando ela falou, e o Faustão disse assim, então bora escutar uma piada aí. Aí ela botou o microfone e eu... Aí, na verdade, não foi nem ela botou, eu acho que eles abriram o meu áudio, né? E aí comecei com a piada, contei a piada. Aí a plateia riu e tal, papapá, o Faustão riu, acho que ele gostou, sei lá. Ele fez uma pergunta sobre parar, eu não me lembro se o Lúcio Mauro, não sei, tem isso gravado. Ele fez uma pergunta, eu falei, hã? Olha aí. Hã? Aí ele já repetiu e interagiu, eu fiquei 14 minutos no ar. E ele queria voltar. Tanto que não desmonta que ele quer voltar, não desmonta, só que não deu tempo para ele voltar no final. Nossa. Então, imagina, aquilo para mim foi fantástico. Aí eu voltei, aí eu fui para o Rio, e lá a Caixa Econômica, a Caixa tem um teatro lindo, lá no centro da cidade, tem o setor cultural da Caixa, que é muito atuante, me convidou para fazer outro 24 horas. E aí nós negociamos, eu fiquei um mês em cartaz lá no Teatro da Caixa, depois eu fui para o Teatro Ipanema. E lá no Teatro Ipanema foi uma glória, fiquei 6 meses em cartaz. E foi por isso, pelo Teatro Ipanema, que eu fiz o jogo pela primeira vez. Eu fazia o Faustão, porque tinha um tema de piada. Tinha um tema, por exemplo, hoje é bêbado. Aí vários artistas da Globo, humoristas, tipo 4, 5, 6, 7, contavam cada um uma, 2, 3 piadas de bêbado. Eu era o único que não era da Globo e que estava... Eu participei de uns 7 programas assim, sabe? E, cara, aí eu vou chegar nisso. Eu era reconhecido como humorista pop. Humorista pop, que era o cara que vinha para trazer humor de uma forma diferente, renovar. Fiquei 6 meses com teatro lotado no Teatro Ipanema lá. Tu imagina, era uma loucura aquilo, né? Era um auge, né? E eu era paraense, falando coisas paraenses, falando... um sotaque paraense. A gente fechou um mês, aí antes de completar um mês, eles me chamaram para fazer mais 2 meses. E saí do horário alternativo, porque eu entrei no horário alternativo e fui para o Nobre. Eu fiz 3 semanas no horário alternativo, aí deu problema no horário nobre, eles me chamaram para o horário nobre, que é o horário nobre de quinta a domingo. E aí eu fui para o horário nobre e o produtor, que eu tinha chamado o cara lá para me ajudar, a produção lá dentro, local e tal, para estar tudo certo, tudo direito, era um senhorzinho, uma bichinha assim, daquelas coroas, sabe, assim, muito comportada e tal, né? Uma barroca. E aí ele me chamou e disse assim, Serginho, eu queria lhe fazer uma pergunta, mas eu não queria que você se ofendesse. Ele era muito educado, sabe, muito carinhoso comigo. Pode fazer. Ele disse, não, porque tem algumas coisas que você fala que às vezes as pessoas não entendem. Pô, o cara esperou 3 semanas, 1 mês para me falar isso, né? Aí eu falei, por exemplo, ele disse assim, o que é paneiro? Aí eu expliquei para ele que era paneiro, porque eu tinha uma história do paneiro, do tio que chega do interior, né? Com um paneiro na cabeça. O paneiro na cabeça aqui, está esperando Cidade Nova lá, ele cansa, põe o paneiro no chão, aí tinha um moleque do lado dele, quando ele olha, não tem mais o paneiro. Aí ele olha para o lado, o moleque está com o paneiro na cabeça, aí diz assim, roubaram o meu paneiro. Aí disse assim, por isso que eu não tiro o meu da cabeça, tio. Então, assim, infelizmente chegou ao final. Infelizmente. Peraí, deixa eu fechar. Finaliza aí. Agora tem que finalizar. Tem que finalizar. Eu perguntei sobre politicamente correto. Não, pois é. Se tu for lá em Brasília para me contar essa história. Finalizar. Finaliza em 1 minuto, vai. Tô me aproveitando. Tá fazendo igual o Brizola. Cara, olha só, mano. Isso. Que tem que terminar mesmo. Eu acho que você pode tudo. Na espiritualidade a gente diz assim, você pode tudo. Você tem que ver o que lhe convém. A gente pode tudo, a boca é nossa. Tem que ver o que convém. Humor, ou ele é engraçado, ou ele não é. Não tem fórmula. Ou é engraçado, ou não é. Se for engraçado, beleza. Se não for engraçado, foi abusivo, foi ofensivo, foi nojento, foi alguma coisa. A gente está num momento em que está tudo muito polarizado, as mídias sociais, todo mundo é crítico de tudo, né? Cada um tem a sua verdade e muitos não querem discutir a sua verdade. Eu mudei muito meu texto. Eu sou a favor, sim, desse cuidado.
eu parei de muitas coisas. Por exemplo, eu ainda tenho no texto uma piada de um Fânio, que é uma das melhores piadas, um dos momentos mais altos, que eu hoje ainda me questiono se eu tenho que ainda contar, entendeste? Eu conheço, já ouvi bastante também. Pois é, do Fânio. Todos os shows ela tá lá. Eu vou terminar com a do Fânio, tu te vira aí. Será que eu conto a do Fânio? Porque vão bater em mim. Não, pode contar. Então, mano, eu acho que é correto. Acho que o mundo, de certa forma, andou para frente, sabe? As pessoas sofrem muito, só quem sofre, por isso que eu, pensando agora nesses AVCs que eu tive, só quem sofre com mobilidade sabe. Só quem sofre sabe. Quem não sofre não tem ideia, sabe? Tem uma vaga ideia. Então, eu acho que as pessoas deviam ser mais responsáveis. Agora, tem muita gente chata, né, mano? Tem muito exagero, né? Como em tudo, certeza, né? Claro, a gente está vivendo a época dos exageros, dos extremos, né? Tem muita gente chata. O Fânio é o seguinte, é que eu peguei um ônibus e entra um bêbado, entra não sei o quê, o ônibus, aí chove e tudo. E lá eu fui lá na Seduc, porque a Seduc me chamou para fazer dar um orçamento sobre um show, né? E eu fui de ônibus, não fui de táxi, porque era muito caro. Eu pensei, vou de ônibus e tal. Enfim, tem toda uma história. E no meio da história entra um Fânio, já perto lá, já lá como é que chama? Augusto Montenegro. Augusto Montenegro. O Fânio entrou, e quando entra um Fânio, né? O Fânio sofre muito, né? O Fânio é muito bulinado, né? Aí o Fânio entrou e disse assim, comandante. Pô, todo mundo parou, todo mundo olhou pro Fânio, né? Comandante, o cobrador ficou calado, o cobrador calado, olhando para ele, calado. Comandante, tu não é caralho. Cobrador calado, não falou nada. Filha da puta, animune comigo, animune não. Eu vou lá, não. Eu vou chamar a polícia, vou mandar vendedor, motorista da miado, é uma gela do 99, motorista do meu ônibus. Ele desceu xingando todo mundo xingando. Porra, quando ele desceu, foi todo mundo em cima do cobrador. Disse, rapaz, por que tu não falaste com ele? Doido? Não é sacanagem. E aí, Serginho, grande Serginho Cunha, muito obrigado pela presença. Prazer te receber aqui. Dar essa moral pra gente. Aproveitei e falei pra cacete. Estourou todos os... E assim... tô só eu e meus dogs. Mano. Um beijo pra Zara, um beijo pro PP. Tô só eu e meus dogs. Adote um cachorrinho, cara. Olha, se não fosse meus cachorrinhos, eu tava ferrado. A melhor coisa que tem no mundo é você ter um gato, um cachorro, uns animais de estimação. Adote. Legal. Galera, obrigado. Galera. Vamos continuar, né, com outros episódios, agradecendo o Serginho Cunha. E fique ligado, assine o Nostalgia Belém, aí o canal Nostalgia Belém, para outros episódios. Valeu, galera!